Fala galera, estamos aqui hoje iniciando os trabalhos aqui no estúdio do Oxente Podcast e hoje a gente tem essa presença ilustre aqui do nosso querido vereador e professor também, né? O Berdan Cardoso, né? Exatamente. Berdan Cardoso, exatamente. E temos aqui também nosso amigo Alex comparecendo aqui no nosso estúdio e também como apresentador, certo? O Berdan, a gente quer saber de você quem é o Berdan Cardoso, certo? Pois é, Daniel, Alex, primeiro dizer do privilégio de estar aqui com vocês, né? É uma alegria estar aqui no Oxente Podcast, que eu não tenho dúvidas de que vai ser um sucesso. Digo isso com muita tranquilidade, primeiro pelo clima de alegria e pela boa energia que vocês transmitem. Sua equipe aqui, com o meu amigo Joedson, não é? Que o velho Shots, não é? Velha guarda, Rafa e também Jéssica, e dizer que eu sou um sujeito do recôncavo, eu sou um humanista, na verdade. Geralmente o povo fala que é muito difícil falar de si mesmo, mas eu me considero um sujeito, primeiro, humano. Né? Acho que a primeira essência é essa, porque a gente está vivendo um tempo tão estranho das pessoas estarem desumanizadas. Então eu me considero um sujeito humano, um sujeito do recôncavo, eu sou um aratuipense que há quase 40 anos vive para São Antônio de Jesus. Né? Como eu trabalho e vivo, estudo recôncavo, eu sou um sujeito do recôncavo. Né? Me tornei professor, né? Então eu não estou professor, eu sou professor, porque é o que eu levo para a minha vida. Estou vereador na cidade, que aí sim é uma condição. Né? E aqui eu edifiquei meus sonhos, né? Aqui eu edifiquei minhas perspectivas, aqui eu construo minha história e vou pedindo ao acaso que me proteja enquanto eu andar distraído. Amém. É isso aí. E a gente também está aqui para querer saber algumas coisas polêmicas, inclusive, né? Que a gente viu aí no decorrer dos anos, da gestão, inclusive, de Genival, né? E eu vi você fazer uma declaração importante. Você falou que falta transparência nas obras realizadas pelo município. Por quê? O que você quis dizer com isso? Olha, porque toda gestão pública ela tem constitucionalmente, não estou falando isso aqui da boca para fora, mas os princípios constitucionais de uma gestão passa por 3 elementos básicos: razoabilidade, economicidade e transparência. Então, você tem a lei de transparência, que eu fui o autor aqui na cidade da regulamentação dela. Então, existe uma lei de transparência municipal que eu fui o autor. Então, é obrigado que o gestor, seja ele gestor do executivo, ou do legislativo, ou de algum órgão público que ordene despesa, que ele seja transparente. Então, como é que você faz uma obra onde você não sabe o valor dela? Então, a pergunta que eu faço é: está fazendo uma obra ali na Avenida Luiz Viana e Juraci Magalhães. Essencial, a população precisa, a cidade precisa ser melhor iluminada, né, melhor vista, porque isso dá sensação de segurança, isso aumenta a autoestima do povo. Uma obra é algo muito importante. Mas eu preciso entender quanto custou essa obra, qual é a fonte do recurso. Né? Tem que ter uma placa ali dizendo: ó, a obra começa a tal dia, mas tem a previsão, não pode definir exatamente, mas tem que ter uma previsão de término e o valor e a fonte do recurso. Então é isso que se espera, no mínimo, né? Transparência. E não só nisso, porque houve outros momentos da gestão onde de fato faltou transparência. Né? E com sérios indícios de ilicitude, tanto que eu fui o responsável por denunciar, por exemplo, aquele escândalo dos PIX, né? E do mau uso, da malversação do recurso público pela Secretaria de Transportes e Trânsito. Fui eu que fiz a denúncia em relação ao desvio de quase R$500 milhão na compra de fraldas descartáveis que nunca chegaram na Secretaria de Saúde. Enfim, a gente tem feito o nosso papel, porque o vereador, além de ser propositivo, proponente de ideias, de ações, ele precisa também ser fiscalizador. Então é nessa perspectiva que, colocado no papel de oposição, eu tive o cuidado de fazer essas ações. Na sua avaliação, os demais vereadores têm cumprido com seu papel de fiscalizar? Sem demagogia, eu quero uma resposta. O que a gente quer é uma resposta. Também não estou dizendo que você é demagogo. Não, eu entendo vocês, eu entendo. O que eu quero dizer é o seguinte: existem, primeiro, uma condição
no legislativo que ela é uma situação consolidada no Brasil. É a ideia de ser situação e ser oposição. Sim. Então existe um princípio de que quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Então, às vezes, o vereador de situação, ele fiscaliza de dentro. Não estou dizendo o que acontece. Sim. Mas é normal que, por exemplo, se você é o gestor, eu sou seu aliado, como é que eu fiscalizo? Eu lhe convido, chamo para conversar, puxo sua orelha, lhe oriento, lhe sugiro, porque eu estou fiscalizando e identifiquei que existe um problema e precisa ser solucionado. Existe um indício de irregularidade e precisa ser solucionado. Eu não vou chegar na tribuna da Câmara, nem vou para a imprensa, né, trazer um elemento se eu não dialoguei com você para tentar resolver por dentro. Isso é muito comum acontecer, entendeu? Então, essa coisa de situação e oposição. Por outro lado, existem perfis diferentes de mandatos. E a gente precisa respeitar, porque a Câmara, ela é o resultado da sociedade. Então, existe uma pluralidade na sociedade que, às vezes, é representada na Câmara. Então, nem todo voto da Câmara é de opinião. Por exemplo, eu não tenho reduto. Eu me pergunto, às vezes, de onde vem o meu voto? Meu voto vem de opinião, porque eu tenho voto em todos os cantos, todas as urnas, de um cidadão, uma cidadã que acredita, que gosta, que, né, acompanha. Sim. Por outro lado, tem gente que tem redutos religiosos, tem gente que tem redutos em tal área da periferia, tem gente que tem reduto, né, determinado setor da sociedade, servidores, enfim. Então, isso acaba fazendo com que os mandatos tenham perfis muito focados em atender às demandas de sua base. Sim. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é a compreensão do vereador que ele precisa verear. Sim. Porque vereador é quem vereia, é quem abre veredas, é quem abre caminhos. Você tem que entender que com uma cidade de mais de 100 mil habitantes, você não pode ser vereador de um determinado segmento. Você pode representar e ser eleito por aquele segmento, mas você precisa entender que você precisa legislar para mais de 100 mil habitantes. Para todos. Então, às vezes, a dificuldade do mandato é essa. Tem vereadores que não têm esse perfil de estudar o regimento interno, estudar a lei orgânica, de conhecer de fato por dentro um projeto. Mas isso é no Brasil todo. Isso é um problema que nós temos. Infelizmente. De representação. Entendeu? Então, por outro lado, esse vereador ele consegue se reeleger várias vezes porque ele atende à sua base. Sim. Então, a sua base se sente contemplada com ele. Então, isso é da democracia, isso é do nosso modelo. E a gente não pode ficar aqui, porque tem que ser assim. Não, é a natureza da política. Eu acho que precisa ter reforma política. Concordo. Eu acho que a grande reforma do Brasil é a reforma política. E é algo que a gente não vê focando hoje, né? A gente vê reforma de tudo quanto é coisa que você pensar. Mas não vai ter. Mas a reforma política, que é hoje onde está o maior gargalo hoje, onde está toda a grande despesa hoje do país, né? Porque aí e ninguém toca a mão, porque hoje tem uma classe hoje muito grande que tá ali e dali não sai. Exato, né? Porque isso significa cortar na carne. Eu vi o Berdan. Eu vi do bolso. Se corta na carne é perder privilégio, velho. Exatamente. Sim. E os caras não vão perder privilégio. É difícil trabalhar na Câmara de Vereadores no município? Não é. Porque assim, a primeira coisa que eu fiz com a minha equipe foi traçar um perfil. Então assim, eu não vendo minha alma para ter mandato. Eu acho que o voto é importante, mas eu não faço tudo pelo voto. Sim. Entendeu? E qual é o segredo para 4 mandatos? Tem gente que tem mais mandatos ainda, tem gente que não consegue. Assim, Delcio Mascarenha que eu diga. Delcio é o decano, né? Então, o meu segredo, que eu posso dizer, que não é um segredo, é público e notório, é manter a identidade. Manter a identidade. Você não pode ter duas caras. Essa semana eu estava num lugar e um senhor que eu respeito muito me disse assim: rapaz, você é muito assim direto nas pessoas, então você às vezes dá um não, ou até um sim que magoa, porque você é muito direto. Eu digo, mas é meu jeito. Se eu não for desse jeito, você deve lembrar, não sei, o professor que tinha na Copé do Caixa, chamado Edmilson, né? Mimisso, professor de física. Rapaz, Edmilson não dava uma risada. Todo durão, todo brabo, todo, né, assim... Jeitão, né? O jeitão dele. Só que dia de sábado, a gente começava a aula às 7 horas da manhã, terminava 15 para 1, velho. Dia de sábado, imagine. Ele morava em Cruz das Almas. Agora imagine um cara que sexta-feira estava aula em Valência até 10 da noite, no cursinho,
víamos, ele ia para a Cruz, voltava de manhã, que não queria dormir aqui, dava aula até 15 para 1, cansado, e tinha uma menina que chegava para ele assim e dizia, professor, eu estou com dúvida aqui. Ele sentava na maior tranquilidade para tirar as dúvidas da menina, sábado, 1h da tarde, velho. Uma paciência. Paciência do mundo todo. As pessoas, os meninos adoravam a aula dele, porque mesmo sendo sisudo, ele não era um personagem, ele era aquilo. Então a grande tarefa nossa é ter identidade. Boa. Então eu não vou fingir ser o que não sou para agradar ninguém. Sim. Entendeu? Então tem coisas que eu não faço de jeito nenhum. Verdade. Entendeu? É o certo. Agora, o que é que eu disse à minha equipe? Aqui dentro, ó, ninguém é inimigo de ninguém. Não quero que vocês construam relações de inimizade. Temos que ser, né, propositivos. Agora, o legislativo é um grande teatro. Verdade. É um grande teatro. O Bernardo, eu tenho uma pergunta para você. Eu observei que no início da sua caminhada como vereador, você foi um dos caras mais votados, né? Acho que 1.500 e poucos votos. A primeira eleição. Foi 1.400 e pouco, 1.500 e pouco, 2 vezes. Isso. As 3 primeiras, né? E isso, 1.400, 1.500 e isso eu lembro que isso foi no auge, praticamente, quando o Lula, o PT, estava, né, passando uma boa fase, né? Grandes obras, isso é inegável, a parte da esquerda. E de lá para cá, eu acho que você veio caindo um pouco mais os votos. Chegou a ponto de ter, acho que 500 e poucos votos, né? 624. 624. Você não... É errado atrelar isso à questão da, digamos assim, da má... Como a gente pode falar? Da má identidade que ficou um pouco do PT hoje? Ou não? Você acha que isso é uma coisa meio que cultural santo-antoniense? Não, eu acho Porque assim. acho que você teve muito... Você chegou a ter 1.500, 1.600 votos. Hoje está com 1.500... Talvez uma decadência. Não é essa... É errado dizer isso? Sabe, porque na última eleição para deputado eu tive 10 mil. Deputado. Certo, Certo, mas vereador. É isso. Porque É uma coisa que divide mais, né? Divide mais. Mas o que é que acontece? Eu tive 1.400 e pouco, 1.500 e pouco, 1.500 e pouco, caí para 624. Sim. Então, qual era o cenário? Primeiro, eu tive 3 mandatos como vereador de oposição. No mandato que eu fui situação, as pessoas não viram em mim a identidade que eu tinha de opositor antes. Uhum. Isso é um fato. Então, eu não estou aqui para tecer o que eu não... Então, como é que você tem um vereador que era a voz da população na Câmara, combativo, de repente vira líder do governo? As pessoas não compreenderam que eu era líder do governo. Então, os acertos do governo foram meus. E os erros também. Me perdoe te interromper. Eu, particularmente, como eleitor e morador da cidade, ouvi muitas críticas a respeito disso aí também. Porque a gente estava cansado de ver o Berdão ali sempre atuante e tal, criticando, investigando. Como você mesmo falou assim, você falou agora que teve uma falta de transparência na gestão, né? As obras que está tendo. E a gente chegou na época de Rogério Andrade, eu achei você meio calado. Não estava... Meio que defensivo, passou a mais defender... Mas é isso. Meio que sumiu do cenário. Essa situação aconteceu com o Dr. Daniel. Foi bem votado. Quando acompanhou o Rogério lá. Mas não é isso. Acabou perdendo. Dos 14, 9 perderam. Será que o Berdão vai ser bem votado agora que está com... O povo vai dizer. Mas deixa eu só concluir minha resposta, porque assim, eram 9 dos 14, só 9 perderam, só 5 se reelegeram. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa questão do apoio ao Rogério, eu fui apoiar Rogério porque foi uma decisão do meu partido. Nenhuma decisão foi isolada. Entendeu? Eu tenho um lado. Quando eu sou eleito, ninguém vai ficar ali pensando: será que o Berdão agora vai se vender? Será que o Berdão vai mudar por conta? Não. A população me colocou na oposição e eu fiz meu papel. Quando a população me colocou na situação, também fiz meu papel. Você fala assim: o Berdão se calou. Eu não me calei. Eu passei a ser a voz que defendia o governo. Sim. Mas você não foi eleito para defender a população? Mas repare. Por que defender governo? Por que defender governo? Sim. Porque eu era o líder do governo na Câmara. Mas seu papel como vereador, eu acho que cabe defender a população, os direitos da população. Você não está entendendo. Repare só. Governar é defender o interesse da população. Sim. Então você governa para uma população. Eu ajudei a governar para a população. Por isso que eu disse, os acertos do governo são meus e os erros também.
O que é que acontece? Eu não estava ali. Primeiro que eu eu não ordenava despesa. Então eu era um vereador, não era presidente da Câmara e tal, líder do governo na Câmara. Então eu acabava sendo o elo entre o legislativo e o governo. Para mim o governo estava bom para a população. Era a minha leitura, porque eu estava de dentro. Eu não... Então você concordava com tudo que foi Não, feito? com tudo não. Certo. Por isso que eu discordava de dentro. Quantas vezes eu quebrei o pau? Quantas vezes eu ia para cima? Agora, não é justo que eu seja líder de um governo e o meu primeiro instrumento de combate seja a mídia. Como é que você é o prefeito? Eu sou o seu principal aliado na Câmara e a primeira discordância que eu tenho de você, ao invés de sentar com você, de mostrar as coisas, de dizer isso aqui está errado, não é por aqui, eu vou para a imprensa. Entendeu? É aquela coisa, quem ganha, governa. Nós ganhamos a eleição e nós tínhamos uma pauta. Essa pauta tinha um programa de governo e eu cobrava dentro do programa de governo. O papel de fiscalizar acontecia e eu fiscalizava por dentro. Quantas vezes eu liguei para o prefeito e dizia assim, isso aqui não está errado não, peraí bicho, vamos reunir aqui com o secretário para ver. Inúmeras vezes, com vários secretários. Agora, o que é que nós tivemos naquele período? Nós tivemos uma pandemia onde eu sou muito forte no corpo a corpo, com as pessoas me vendo minhas ideias. Então, quando você soma ser líder de um governo que a população não aprovou, mesmo que depois tenha reconhecido talvez o erro, porque o próprio prefeito que perdeu a eleição, 2 anos depois teve quase 20 mil votos para deputado. Eu, que tive 624 votos, acabei me tornando um candidato a deputado com 9.995 votos. Eu acho que o Rogério Andrade ele foi meio que punido pela pandemia, né? Sim, também. Sim, não vou entrar nessa questão, mas ele foi punido pelos erros, né, e pelos acertos, que nós erramos e nós acertamos. A população entendeu daquele jeito, naquele momento. Eleição é momento. Naquele momento a população entendeu isso. Sim. Então, onde eu quero chegar? Eu perdi o corpo a corpo com a pandemia. Entendeu? E aí nós tínhamos ainda os resquícios de uma eleição onde o povo tinha uma resistência muito grande ao PT. Então foram, sobretudo, esses 3 pontos que eu considero mais importantes para que eu tenha perdido muitos votos na eleição para vereador. Ser líder de um governo que, primeiro, não era um governo de esquerda, não era um governo ideologicamente muito ligado a mim, mas era um governo que eu era líder e que eu tinha que respeitar, porque foi o meu partido que entendeu que eu precisava assumir esse papel de liderança. Mas Você não, o partido? Não, Você claro, seguiu não, o que o partido... Eu fui convidado para aceitar, eu levei para o meu partido. E o diretório do meu partido, a maioria decidiu que eu deveria ir. E isso não tira nenhum mérito meu, pelo contrário. O governo não teve denúncias de falcatrua, de vagabundagem, de irregularidade, de desvio. Não teve. Se você observar bem, quais são as denúncias do governo de irregularidades? Porque na Câmara tem 14 vereadores. Só eu que denuncio? Pelo que eu vejo... Sim, mas aí cada um tem que fazer seu papel, porque ninguém cobra dos outros isso, mas de mim cobra. Principalmente denúncias escandalosas, né? Como aquela do ônibus. Sim, e os cidadãos sinceramente, têm que fazer. eu não tenho nenhum viés político assim. Aqui em São Antônio de Jesus, acompanho pouco, mas agora eu vou partir a acompanhar mais. Mas assim, pelo que eu observo, são poucos vereadores, acho que quase nenhum, pelo menos o que eu vejo, realmente atuante, assim, criticando, investigando mesmo, realmente é você, entendeu, Bernardo? E aí nós temos, só para concluir, essa questão de ser líder do governo, a questão da pandemia e o fato também de ter perdido o corpo... como é? Foram 3 por conta da pandemia e o fato do PT ter perdido, né, esse protagonismo, mas que 2 anos depois elege Lula. Fala. Não é? Vamos entrar nesse mérito, não. Mas um fato, né? O Bernal, você... Como que tu avalia o governo lá? Agora, a Alex, gestão rapidinho, por que tu falou para não entrar de nesse Rogério mérito? Andrade. Tá com medo? Porque eu não tô com medo de nada. Eu não entendi. Como você avalia? Ele quer correr da pergunta, Bernardo. Como você avalia a gestão de Rogério Andrade? É isso, eu acho que Rogério, ele tem um perfil muito centralizador. Sim. E talvez por isso ele tenha
ele tenha tido dificuldade de governar, porque ele não deu tanta autonomia aos seus secretários. Então ele era muito centralizador. Sim. Isso talvez fruto de toda uma tradição. Muito isso. Fruto de uma tradição onde Rogério teve vários mandatos como deputado. Então é uma mudança de perfil muito grande para ele. Sim. E eu acho que um ponto central da questão de Rogério foi o fechamento do comércio. Mas você acha que Santo Antônio de Jesus é tão difícil assim, de se governar, que o Rogério Andrade não conseguiu, vamos dizer assim, desempenhar um bom papel, um bom governo em Santo Antônio de Jesus? Se a eleição fosse em outubro, Rogério ganharia. Eu também concordo, porque pelo que eu observei, a eleição foi meio que decidida quase no fim da... Mas que tu acha que o Rogério perdeu as eleições? 2 fatores fundamentais. A pandemia. Aquilo era muito novo para todo mundo. Mas muitos prefeitos se elegeram, sendo prefeito, teve eleição. Sim, mas a cidade como São Antônio de Jesus, que o seu principal vetor econômico é o comércio, sim, isso pesou demais. E aí é uma coisa que a pergunta é, será que o outro não faria o mesmo? Ou não seria forçado? Porque pelo que eu vi, não foi só São Antônio de Jesus que fechou. Mas assim... Santo Antônio de Jesus não fechou, mas ele fechou muito cedo. Qual foi o erro de Rogério Comunicação. da pandemia? Eu acho que foi comunicação. Eu acho que o erro dele maior foi não ter, ouvido mais, sobretudo a classe comercial. Sentado com o pessoal, sou comerciante, né? Tentar buscar um meio termo, né? Buscar um meio termo, sentar, dialogar, conversar com a população, conversar com o comerciante. Tem uma questão que fica em jogo aí, que a gente precisa se perguntar sempre, né? A gente sabe quantos morreram, mas não sabe quantos foram salvos. Sim, mas isso não... De qualquer forma, eu acho que ele deveria sentar com a população, sentar com os comerciantes e colocar a pauta, pelo menos dar atenção. Você já tem a resposta, então, do que eu estou dizendo. Eu acho que faltou essa comunicação. Mas foi um momento atípico. Como você disse, eu acho que São Antônio de Jesus respira comércio. Muitas famílias hoje são sustentadas pelo comércio de São Antônio de Jesus, né? E acho que o que faltou para ele foi buscar um meio termo, um diálogo mais próximo com os empresários, entendeu? A gente sabe que o momento foi um momento difícil. E aí um vetor da classe empresarial acabou entrando pesado numa campanha anti-Rogério. Exatamente. Né? E não só o Berdan, os empresários, mas também grande parte da população que acabou sendo afetada. Perdeu emprego, não teve como manter suas famílias, vivendo de um auxílio de R$600, né? Exato. Mas só que aí o que é que acontece? Um determinado setor desse empresariado acabou elegendo o prefeito e aí hoje você tem o quê? Uma prefeitura que é dominada por esse setor pequeno, não é todo empresário, é claro. Nós temos muitos empresários que estão que promovem a riqueza da cidade. Sim. Né, que precisam ser respeitados, sim, mas que infelizmente o que nós temos é um pequeno grupo, né, 2, 3 empresários que dominam a cidade toda hoje. Mas como tu avalia o comércio hoje em Santo Antônio de Jesus com a gestão de Genivaldo? O comércio, se você observar bem, a gestão ela não tem tanta interferência na questão do comércio, porque a cidade é muito pujante. Essa cidade é uma cidade onde o vetor de serviços alavancou a cidade. O setor de serviço é mais potente que o setor industrial, por exemplo. Então, o setor de serviço na cidade hoje, ele acaba agregando valor ao comércio. A cidade se tornou um polo de educação. A cidade tem uma universidade federal, tem um instituto federal, tem faculdades e universidades particulares, além da própria UNEB, né, Universidade Estadual. A cidade ela tem um setor de serviços de saúde, com um hospital regional que agrega um entorno de cidades com uma soma de quase 1 milhão de pessoas. Essa cidade tem uma população fixa de 103 mil habitantes, mas tem uma população flutuante de quase 140 mil. Né? Ou seja, mais de 30 mil flutuantes, que vão e voltam, que prestam serviços. Então, o comércio ele não está associado diretamente à gestão. É uma ingenuidade nossa, claro, ela pode dificultar, facilitar, mas ela não está diretamente associada a isso. Ô Berdan, eu queria mudar um pouco de assunto e falar a respeito, né, da gestão do governo petista na Bahia, certo? Já são mais de 16 anos, né, na gestão, e hoje, se você for parar para observar os números hoje, faz vergonha, no meu ponto de vista, certo? Quando eu vejo um cara como você, que é um cara de esquerda
petista atuante de Santo Antônio de Jesus. Eu sinceramente, não tenho viés de esquerda, mas eu acompanho o seu trabalho, eu acho bacana, certo? Não tem por que negar. E também não sou um cara bolsonarista, não estou aqui para defender lado de ninguém. Mas críticas têm que ser feitas, né? E hoje a gente tem um governo petista hoje, de esquerda, que tem mais de 16 anos na Bahia e, se você for puxar os números, uma das piores educações da Bahia, se não me engano, é a pior. Pela quinta vez. Um dos lugares, um dos estados mais perigosos. O que você tem a me dizer sobre isso? Quarto, estamos em sexto, se não me engano, na educação da Bahia. Olha só. Inclusive, Jerônimo, governador da Bahia, já foi seu colega, né? Sim, é meu colega, porque ele é professor, né? Sim. E trabalhou aqui na Copa Fala colega, sim. Ele trabalhou no cursinho aqui. Dormir em sua casa, né? Ele dormiu na minha casa, aqui perto, né? Na rua Sururu, aqui no São Benedito. Sim. Toda quinta-feira ele vinha dar aula, eu dormia aqui. Vamos fazer uma análise bem séria de tudo isso. Sim. Por favor. Eu peguei um táxi uma vez no Rio de Janeiro, e aí, numa conversa, o taxista me disse assim: você é de onde? Eu falando, sou da Bahia. E ele ironicamente me disse: Bahia, hein? PT. Como é que pode, rapaz? Fez o L, né? Você não tem vergonha não de eleger o PT na Bahia 5 vezes seguidas? Eu disse: rapaz, você é daqui do Rio, né? Esse sou. Eu digo: os 5 últimos governadores do Rio foram presos. E aí? Garotinho, Cabral, Pezão. E não era um petista, né? Nenhum era petista. Né? Porque quando se fala em corrupção, parece que é só o PT. Só a então, esquerda, assim, a gente fala disso, né? Dessa questão. Primeiro ponto. Alguém lembra aqui, vocês são muito mais jovens do que eu, mas vocês lembram que na Bahia, as pessoas que precisavam de um atendimento médico, por um ou outro motivo, eles tinham que sair daqui e morriam na BR porque não tinha hospital? Sim. Natural, já era uma coisa normal. Estamos falando de educação. Vocês estão falando de tudo. Não, a gente está falando do geral. A gente Estão falando de gestão. Mas tudo bem. Porque se quiser falar só de educação, a gente pode falar. Eu gostaria de falar primeiramente de educação. Eu falo, não tem problema nenhum. Tem problema? Não, claro que não. Não tem problema, sabe por quê? Porque você sabe que é o segundo curso de medicina que o governo federal instalou no Brasil. Em que cidade foi? O FRB, Santo Antônio de Jesus, governo Dilma. Por que é que tanta gente queria ser médico e não teve oportunidade? Porque a Bahia teve uma universidade federal por 60 anos, que era a UFBA, com um único campus fora de Salvador, que era Cruz das Almas, com curso de agronomia para a elite baiana. Sabe quantas, nos anos do PT, foram inauguradas na Bahia? Mais 5 universidades federais. Isso é educação. Sabe quantos institutos... Estamos falando de educação básica. Mas a educação básica que você fala é qual? Ensino fundamental? Fundamental 1 e 2. Nível médio? Fundamental 1 e 2 não é obrigação do Estado. Fundamental 1 e 2 é obrigação dos municípios. Mas a gestão do Estado? A gestão do Estado ajuda, auxilia, entendeu? Mas tem que ter participação do Estado. Tem que ter, claro que tem. Acompanhamento, projeto. Tem que ter ajuda. Sim. Entendeu? Tanto que existe o Fundeb. Esse índice é número de analfabetos que não sabem ler. Sim, nós temos o analfabetismo funcional no Brasil, que não é só na Bahia. É no Brasil todo. A gente está reduzindo o corte da Bahia para 16 anos, quando nós temos mais de 100 anos de república, de negligência com o Estado da Bahia, de negligência com o povo baiano. Um povo baiano que nem água tinha para beber. Foi o governo do PT que levou água para todo o interior da Bahia. Foi o governo do PT que levou luz elétrica, energia elétrica para todo o estado da Bahia. Foi o governo do PT que criou IFBA, com cursos profissionalizantes. Agora, quando você pega um ranking de IDEB no Brasil, e a Bahia é um dos últimos, qual é a diferença da Bahia para os outros? A diferença são décimos. Quando você pega um é 4.3, outro 4.2, 4.1, 4.4, é isso. Mas isso não muda o fato de ficar... Não muda. Mas isso na zona vermelha. Não muda, mas isso é geracional. Só no governo de Jacques Wagner, foi mais de 1 milhão de pessoas, através do TOPA, que se alfabetizaram.
Você imagina o que o déficit de educação que a Bahia Agora, tinha. Bernardo, se você está falando da Bahia, se você for comparar hoje os outros estados que também viveram um governo de Lula, de PT, né? Uma presidência, né? Sim. Digamos assim. Todos estão com números, a maioria, né? Digamos assim, a maioria está com pontos Nós positivos, temos avançado. Educação na Bahia, há muitos anos, é uma das piores. Nós temos avançado, gente. Mas tem Agora avançado. nós temos Quanto tempo vai precisar para a gente chegar, comparar com outros estados que tem uma boa educação, Sim, mas que conta os estados? que tem uma boa segurança? Olha, nós temos um problema no Brasil que a gente fica misturando violência e segurança pública. São coisas totalmente distintas. Porque segurança pública é dever do Estado, mas violência é problema de sociedade. Claro, e o problema de sociedade. E o Estado? Gente, O Estado é pago para quê, o Verdão? eu estou dizendo a você que segurança é um dever do Estado, Sim. mas violência é um problema de sociedade. Por que a gente não Mas a violência não está atrelada, não está vinculada à educação? Indiretamente sim, né? Porque Gente, eu acho que se você tem uma boa educação... Você quer falar de que violência? O governador Você- olha. Jerônimo, aqui em Feira de Santana, deu uma declaração que as escolas, eu vou te mostrar aqui o vídeo. Não, pode falar, que eu já sei qual é. Então, As escolas precisavam aprovar. aprovar os alunos e que não aprovasse, condenou as escolas, condenou os professores. Ali o problema dele não é o que ele falou, é como ele falou. É como ele falou assim. Sim, mas ele está errado. Qual é a função da escola? Depende do ponto de vista. Não pode ter conveniência aqui, velho. Não pode ter conveniência. Ou seja, quando você defende o seu interesse, aí vale, quando é o outro, não vale. Não. O que precisa ficar claro é o seguinte: a gente fala de violência. A violência é sobre que viés? Psicológico, sociológico, antropológico, social. Eu acho que todo tipo de violência. Então, isso não é problema só de Estado, é de Salvador está sociedade. sendo invadida por facções. Mas onde não está? O Rio de Janeiro é bom, São Paulo é bom e não está? Quem manda em São Paulo? Mas é a ausência do Estado. A ausência do Estado, mas não é só do Estado. Eu acho que a gente não tem que concordar com isso, não, Bernardo? Não tem que Ah, concordar. porque... Eu acho que a gente tem que... isso, é- eu acho que o governo... Eu não tem estou que bater concordando de com frente. isso. Eu estou discordando de olhar isso com senso comum. Entendi. Porque é muito fácil no senso Verdade. comum observar isso, velho. É verdade. É muito fácil eu estou aqui assistindo um jornal, o cara matou alguém, e você dizer assim, aí ó, filho da mãe, tem que ser morto. Verdade. A violência pode ser explicada ali como? Só pela violência? Não. O que eu estou dizendo é isso. É muita ingenuidade nossa achar que vai se resolver tudo com senso comum, armando as pessoas, por exemplo. Sim. Ou achando, porque a educação está horrível. O que está horrível a educação? A educação é só o Estado? Como é que está a formação de professores? E de quem é essa obrigação? Sim, mas a obrigação não é só do Estado, é isso que eu estou dizendo. Se você delega tudo ao Estado, os professores são mal pagos. O professor não é mal pago, ele ganha menos do que merece, mas não é um miserável. E onde é que está o problema? O problema é todo, é conjuntural. Porque é muito fácil pra gente achar que o dedo do Estado vai de lá pra cima e vai resolver tudo. Ô, Bernardo, rapidinho. Só para concluir meu raciocínio, quando o governador diz que a escola perde quando reprova, porque é um fato, escola não é para reprovar. Eu, por exemplo, que sou professor hoje, podia ficar para trás, como muitos dos meus iguais ficaram. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer uma equação de segundo grau hoje. Quantos meninos eu reprovei lá no passado, na minha matéria, que não vai servir para muita coisa na vida dessa pessoa? Isso aí eu tenho que concordar. Sim, mas aí hoje uma escola reprova o menino, entendeu? Quando na verdade tem que procurar alternativa, aquele menino pode ser um artista. Com certeza. Sim. Concordo. E por que você tem que reprovar o menino porque ele não é bom na sua disciplina? Concordo. Eu Então concordo. o que o governador disse foi isso, ele errou na forma que disse. A questão toda é... Só que a questão também, mas- eu entendo a parte de Alex, porque assim, o cara é um cara público. Quando o cara vai dar Exatamente. um pronunciamento Eu já desse disse. aí, eu acho que o cara tem que Sim, ter um bicho. filtro. Mas A mesma forma também, Bolsonaro fazia. E olha o que aconteceu com ele, perdeu o mandato. Era um Sim, cara que mas tinha todo o apoio popular até então. Como você disse aqui, se a eleição fosse em setembro, eu acho que o Bolsonaro estava eleito, né? Não sei. Eu acho que ele estava eleito. Não, Então, eu não assim, sei porque nas pesquisas, o cara que é eu tô me uma... baseando nas pesquisas. Ó, quem é figura pública tem que ter um filtro para se comunicar. Sim, mas porque aí- uma fala dele vai reverberar
E acho que é natural até Alex também vir com uma crítica desse tipo, entendeu? Não, que isso é natural. Eu tô aqui Na pra verdade, eu tudo. não estou criticando, eu estou fazendo uma observação. Eu não tenho dúvida de que vocês têm razão de ter esse entendimento. Eu tenho outro entendimento. Entendi. Embora reconheça que o governador errou Lógico. na forma que ele disse. Exatamente. Mas o que ele disse, eu concordo. Certo. Porque eu não vou aceitar que uma escola seja Eu espaço concordo, de eu reprovação. concordo também. Você tem que construir estratégias para aprovar. Exatamente. Não é aprovar todo Concordo. mundo. Se não for, não frequentou, passa. Não é isso. Eu tenho amigos Agora- meus que estudar aqui na escola era, digamos assim, um dos piores alunos. E hoje são comerciantes, são mas aí que tá, advogados, o que é pior. muito bons, por sinal, entendeu? O que é pior é porque a gente também não sabe avaliar. É. Desde quando as notas são a referência. O cara Exatamente. tirou 10, vai ser melhor na vida. Concordo. Napoleão Bonaparte foi o 50º, dos 52 alunos da sua turma, ele foi o 47º. Então o que eu estou dizendo é que não dá para ficar no senso comum, porque a educação está um desastre. Qual é a educação boa? Para quem? Porque no Brasil, na Bahia, por exemplo, até 30 anos atrás, a escola não era para todo mundo. Hoje a escola é para todo mundo. Sim. Você tem, Até porque a gente também paga muito imposto, né? claro, mas é óbvio, tem lugar que você vai ter, por exemplo... Me desculpe, tem escola para todo mundo, porque tem muita escola particular. Não. Nenhum estudante hoje fica sem estudar na Bahia, só se quiser. Porque escola tem. Você pode até não querer estudar naquela escola. Não tem vaga naquela, mas vaga vai ter. Porque a educação é universalizada. Cara, eu acho que o cara só não estuda se não quiser. Se não quiser. Educação universalizada. Tem vaga para todo mundo em escola. Não tem, a escola tem a obrigação de trazer você para ela. Na sala de aula. Para a sala de aula. Se você não quiser assistir aula, se você não quiser frequentar, já é um outro problema. Que até os pais são penalizados com políticas públicas. Deixa eu te fazer, mudando de assunto rapidinho, uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que também é a curiosidade de todo mundo. A gente viu muita movimentação política da sua parte a respeito da prefeitura. Você pretende se tornar um dia, ou nessa atual gestão aí, ou nessa próxima eleição, corrigindo, um prefeito de São Antônio de Jesus? Não sou candidato a prefeito, não. Eu acho que isso é uma condição que pode ser do futuro, é uma condição que possa ser até natural. Depender do cenário. É porque ninguém é candidato de si mesmo. Verdade. O político, ele não é o que ele pensa que é. Ele é o que a pessoa vê nele. O Berdan. Agora, rapidinho, Alex. Vamos iniciar o Ele quadro. corta toda hora esse bicho. Ó, Fica à vontade. é natural, você deu uma vírgula muito longa. Se resolvam O aí. Berdan, ele fica me futucando toda hora, não. Se resolvam. Agora a gente vai começar um quadro aqui, certo? Com a nossa Não, parceira eu tenho ali. uma pergunta, uma última Você tem uma pergunta? Pra Pelo amor fazer? de Deus, cara, é essa? Cedo ainda, né, não, Roda? Vai continuar, depois de quando eu sair, vai continuar. Jogue duro. Vai. Mas eu queria pegar esse gancho. Pegue, fica à vontade. É natural porque são muitas perguntas que a gente tem, né? Acho que o eleitor também tem muita pergunta, Vai. todo cidadão de Santo Antônio de Eu Jesus. tenho 1 milhão de Concluindo perguntas essa aqui. parte, Fica à vontade. Quando concluindo essa parte de Alex, aí você Vamos lá. avisa que vai vir um quadro like ou dislike e me chama. Fechado. Pronto. Vamos lá. 3, 2, 1. O Berdan, a gente estava aqui conversando entre nós, e também a população em si percebe isso. O político, hoje, a gente vê político que passa 16 anos com mandato. Às vezes, a gente percebe e entende que às vezes o político quer fazer da política Um um emprego. emprego para a vida toda. E aqui em Santo Antônio tem muito, né? A gente acabou de falar o nome aí. Mas enfim, a política é o quê? É como diz, outro dia eu escutei um vereador falando, velho, picou já foi. É mais ou menos por aí. Toma gosto pela política, porque tem político que a vida toda dentro da política. De fato, vicia. Vicia. Mas vicia para o bem e para o mal. Sim. Né? Mas o que eu quero dizer é que isso não me toca, porque, como eu disse no início aqui da fala, eu não sou vereador, eu estou vereador. Sim. Não é? Porque quando eu chega comigo o professor Berdan, um cara que é professor numa cidade há 32 anos, que trabalhou no Colégio Técnico, Escola Nobre, Copé do Cá, Colégio Santo Antônio, Mendel, Facemp, trabalhou em Cruz das Almas, Valença, Nazaré, que trabalha até hoje. Trabalha até hoje. Então eu sou um professor, Sim. entendeu? Então a política, ela é, na minha leitura,
como eu disse no início, a ética da polis é pensar a cidade. Agora, o que precisa ter é reforma política. E aí, com a reforma política, você pode dar, sobretudo aos mandatos legislativos, limites. O que seria o ideal, na sua opinião? Eu acho que 3 mandatos. 3? Pra- E você que está no pra quarto, deputado, então? senador. Por que você não... Mas aí que tá. Eu tô colocando meu nome no crivo. Você vai dizer, demagogia. Eu acho, inclusive eu me preparei para... Eu não vejo como demagogia. Eu me preparei para... Também Mas eu me preparei para disputar o executivo. Eu não vou mentir para vocês. Só que eu não reuni condições políticas para isso. A cidade ela é muito polarizada, com 2 grupos bem definidos. A política hoje exige, pela mercantilização, recursos. Então, assim, eu me preparei para conduzir, para ser uma alternativa. Só que as minhas condições de estrutura política não me condicionaram a fazer disputa para o mandato de prefeito. E aí, você ouve as pessoas. Então, uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela disse, seu mandato é necessário. Tipo assim, você é uma pessoa necessária na Câmara. E aí, se eu disser a você que é uma tarefa também, porque não é simples, não é fácil. Não é fácil, porque você tem uma carga emocional muito grande. Você tem uma pressão psicológica e social muito grande. Se a pessoa quer o seu nome está aí todo dia, as pessoas pensam que é só não fazer nada. Mas eu trabalho muito. Eu tenho um dia de dormir 2, 3 horas da manhã dedicado a estudar processos, a entrar no ETCM, a verificar contas, a propor, ouvir as pessoas. Então, assim, é uma coisa que exige dedicação. Então, eu acho que a reforma seria necessária para, por exemplo, acabar com o câncer na política, na minha opinião, que é a reeleição do executivo. Então, não tinha que ter reeleição para prefeito, para governador. Mas só executivo? É isso, para o legislativo, eu acho que 3 mandatos. 3 mandatos. Entendeu? E presidência? Eu acho que o presidente... Presidência não pode ter acho que o reeleição. presidente, 2 mandatos. Eu também acho Dois que Não, mandatos. eu acho que o presidente tem que ter concordo. 5 anos de mandato. Excelente. 5 anos sem reeleição. Concordo. Porque quando você se elege, você já começa a vender o seu governo para a próxima reeleição. Verdade. E custa muito alto, gente. Verdade. E o pior, o nosso presidencialismo é híbrido. Então, o presidencialismo híbrido dá muito poder ao parlamento, porque o chefe do executivo não tem tanto poder assim. Aí das câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, vira um balcão de negócio. É complicado. Concordo. É muito complicado. Bora lá? Vamos lá, um quadro com Jéssica agora? Peraí, agora corta. Deixa eu arrumar. Pera. Vem ela, a polêmica. Jéssica, como foi aquele... Eu tava assistindo outro vídeo aí. É porque tu vem com cachaça, velho? Gente, a bagunça é minha. Deixa eu bagunçar meu negócio. No YouTube pode, né? Oxê, A cachaça. cachaça? Pode. Pode em qualquer lugar. Pode. Pode. Nada mesmo, não. Fique tranquilo. Na TV pode tomar no YouTube. Agora só tem 3 copinhos de cachaça, né? Corta o áudio. Para o áudio. Eu só bebo água. Eu não vou tomar cachaça, não, velho. Cachaça não. Vamos sim, não. todo mundo. Só não Alex. Bota água aí. Alex não bebe. Tem um vinho ali. Você quer o vinho? Não, bota a cachaça. Eu não quero beber. Quer o Não vinho? quer beber não, Aí hoje vai não. botar só uma dosezinha de cada pra poder ficar relax. Só pra Vai, esquentar. Eu quero que fique relax. Vai, puxo. Aí você vai dizer, vem aí o quadro like ou dislike com Jéssica Flávia. Puxa aí agora, vai. Puxa, você puxou legal. 3, né? 2, 1. Bom, galera, e agora vai começar o quadro. Corta aí, velho. Like ou dislike. Like ou dislike. Vamos lá. Bom, galera, e agora a gente vai chamar aqui a mesa para o quadro Like ou Dislike, Jéssica Flávia. Bora lá. Se a canoa não virar, olê, olê. A mulher lá. chegou com cachaça na mão, um copinho de Eu chego lá. Ô, gente, é o Berdan, é? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, o Berdan? E aí, professor? Pra mim é professor, mas vamos já chegar assim, ficando relax aqui. Porque, como vocês já viram aí, o Gente Podcast veio pra fazer uma diferença aqui. O de lá vai beber, não. Decidi que ele hoje não vai tomar uma. Tá de castigo. Mentira, gente. Aprontou é porque não muito. bebe. Aqui, assim, só pra gente ficar relax, primeiro convidado. Você viu ele. Não bota muito não, filho. Não, é só Aí. uma dosinha pra ficar relax. Eu também, senão o negócio não vai gerar. E agora, meu amigo Dan. Tem certeza, meu amigo Alex, Aí. que não quer dar um golinho aqui na Fica à na vontade. corajosa? Beba por mim. Pera aí que a gente vai fazer Bora, o brinde? brinde pra gente ver se tem like ou se tem dislike aqui agora. Opa. Simbora.
Vamos lá. Cadê aqui? Forno a Lenha, nosso patrocinador master aqui. Quer dizer, dentre outros masters também. Vai ganhar o café? Bora lá. Agora sim, Salve, virou. Se chama? Chama. É boa, é Agora- boa. Água boa danada. Agora sim, bora. Vamos iniciar agora, pessoal, aqui no podcast Oxente Podcast. Cadê? Olha pra onde aqui, produção. Vamos lá. Aqui, com você que eu tô falando. E aí, meu parceiro, eu vou aqui agora brincar, conversar, resenhar aqui com nosso professor Berdão, nosso vereador aqui de Sage. Pega leve com ele. Vou pegar leve, que eu já vi que aqui o negócio tava esquentando. Eu digo, não, vai chegar pra gente relaxar, ficar de boa. Então, ó, eu vou lhe falar sobre um assunto. Aí você vai dizer se você dá like Ou dislike. ou você dá dislike. E aí, justifica, fala por quê, não, fique à vontade. Aqui, você pode falar, quebrar o pau. Senhor, viu? O senhor... Não. É porque é o costume de professor. Pode chamar de Professor, você. senhor, tu, Você, voz de ser, vossa mercê. Gente, vamos lá. Então, vamos começar agora o like ou dislike do Oxente Podcast. O Berdão, vamos falar sobre Sage. Você like'a ou você dislike'a a iluminação que foi recentemente colocada na BA? Eu dou like. Sim. Eu dou like porque a cidade precisa de iluminação, não é? Com certeza. Iluminação é segurança. Entendeu? Com certeza. Agora eu quero fazer uma observação, porque Sim. o edital para aquela iluminação inicial foi de 15 milhões de reais. Eu então entrei com um recurso junto ao... Na verdade, eu fui no setor da Secretaria de Administração, no setor de licitação. Sim. Depois que eu fiz a provocação, eles recuaram e fizeram um edital de 5 milhões de reais. Uau. Então, E deu conta? Então, isso precisa ficar registrado. 15 milhões? Iniciou Pra com um 5 edital milhões? de 15 milhões e foi trocou para E 5 eu depois que tô até você... verificando aí, porque eu soube que tem uns postes ali que são da Petrobras também, viu? Mas eu não tenho prova, não quero nem Ó, falar. uma polêmica aí, viu? Vem mais pra Bora investigar, né? Mas eu acho que fica aí Você vai ter que vir aqui mais vezes. É, à esse é disposição. seu A papel de iluminação, vereador de investigar Iluminação like. e vir Porém, contar. porém com ressalva, né? Ó, eu preciso que, uma ressalvazinha de 10 milhões, que viu? você, como vereador da cidade, pesquise isso aí e venha cá contar pra gente dizer, ô gente, É. beleza? Tranquilo. Vamos lá pra próxima. Gostaria de saber se você like'a ou dislike'a o asfalto no espaço do São João, que de repente ficou tudo lindo, a gente não pisou na lama Ops. e E que era um E aí? alvo de crítica, né? que era São João muitas todo ano. críticas. A galera fazia filmagem ali, era vergonhoso aquilo ali, né? Era. Like. Alguma ressalva? Vem a Alguma ressalva. ressalva? Não, Era eu acho difícil. importante. Sim. O que eu fiz um ofício, eu estou esperando uma resposta que não me deram ainda, é sobre o valor e a fonte. Entendeu? Até agora eu não sei o valor do asfalto e da fonte. Porque às vezes a gente acha Nem eu. muito bom, O valor tá Muito chegando menos depois da zero. obra, né? o valor tá chegando depois. E aí fica muito caro depois, né? É. Então, existe essa questão que eu preciso checar. Já estou esperando a resposta do ofício, não veio ainda, mas esse é um ponto. E um outro ponto é aquele espaço é da União. E eu Sim. tive, há alguns meses, uma reunião em Salvador, na Secretaria Nacional do Patrimônio Histórico da União, e fiz uma solicitação, que o prefeito, inclusive, já fez também. Eu fui apenas reafirmar e aproveitar a minha relação com o senador Jacques Wagner para influir nisso, que é para que aquele espaço seja cedido ao município de uma vez por todas. Muito porque bem, a gente não excelente. pode Boa. concordar bem. que aquele espaço ainda seja da União, sendo que pode ali virar uma grande praça de eventos para nossa cidade. Concordo. Show de Ó, bola, Boa. Bernardo. Like para você, like agora nesse momento para você, like para o vereador Berdão aqui nesse momento. Não puxa Vamos tanto o lá. saco assim, não. Ah, não, puxa mesmo, vamos puxar, meu professor aqui, like pro professor. Não, a gente tá dando like, na verdade, não é pra o Bernardo, tá Pra pela pra atitude situação, dele, né? é. Então eu acho que é uma coisa que é positiva É pra pra ele. cidade, né? Positivo, De qualquer positivo, forma. com certeza. Tudo que Mas for mereceu posi- like, tudo que mereceu for like. positivo. Ó, eu sou uma pessoa que mora em Sage há mais de 20 anos. Você já tem 20?
Já passou uns 10. Eu tenho uns 20 Pegou anos. pesado agora. Então, eu sou uma pessoa com uma listagem de mais de 20 anos e independente, se você que está aí assistindo a gente já fez algo bom por Sage, like para você. Depois eu vou tomar uma por você também. Vai ser só o Berdão que eu vou tomar uma, não. Por você também que fez um bem em passagem e mostrou o quanto E custou. não esquece de dar like para o Gente Podcast. Presta aqui, Exatamente. professor, de novo. Cadê o meu like? Abandonei ele lá. Like para o Gente Podcast. Like Inscreve para aí, Informar, segue aí, gente. Like para Recon, Representações. like Aquele filé para parmegiano. Tesla, Aquele filé para produtos parmegiano personalizados, para Toda semana eu... Brasileiros. brasileiros, Variedades. variedades. Eu vou, Ave Maria. vim Ótica pra da Meire. Ótica da Meire. Like. E Palácio dos Frios. Palácio dos Frios. Like. Estamos aguardando uns frios aqui no Gente Podcast. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou perguntar aqui uma coisa assim, meio... muito interessante, sabe? Eu gostaria de saber, o Berdão. Na verdade, assim, ó. Genival, o nosso atual prefeito, ele é empresário, né? Ele é um empreendedor. Nós já sabemos disso, que ele é há muitos anos, né? Um empresário até muito bem visto, né? Na nossa cidade. Como empresário, como empreendedor. Você acha... Ó, o comércio... Lá vem Você acha que o polêmica. comércio melhorou nesses 4 anos? Você laica ou deslaica para as atitudes do comércio nesses 4 anos de Genival, que é um empresário, que é um empreendedor, que agora é um prefeito? Poxa, na verdade, eu já respondi essa pergunta, Já porque eu acho respondeu, que já não tem respondeu. uma Eu quero saber relação. se você laica ou se você deslaica. Mas é que eu não estou entendendo a pergunta. Nesses 4 anos, um empreendedor no poder, para o comércio, você laica ele ou você deslaica ele para o comércio, na sua visão? Like para os Sim, comerciantes. Dislike. Deslaica? Dislike porque eu acho que um prefeito de uma cidade que tem, sobretudo, a pujança do comércio e é um empreendedor, Sim. tanto do ramo contábil como do ramo de loja, né, de comércio, ele não pode cercar-se apenas de poucos empresários para pautar a gestão dele. Entendeu? Então eu acho que ele deveria ter aberto uma interlocução muito maior com a associação comercial, com a CDL, ele que veio de lá de dentro, inclusive, né? Mas eu percebo que existe essa falta de maior conexão do prefeito com essas entidades empresariais, porque ele acabou por governar para poucos comerciantes, ao invés de dialogar com a massa de comerciantes que gera a riqueza da cidade. Então tá deslaicado a atitude, o momento. Eu gostaria de saber se você laica ou deslaica tantas obras recentemente. Em 2024 foi obras boas para Sage, a gente sabe, né, que tudo que é bom é bem feito, que vai beneficiar a população de Sage é bom, mas muitas obras no ano de 2024, você laica ou deslaica essa atitude? Dislike. Pela falta de planejamento. Primeiro, por que as obras? Por 3 motivos. Primeiro, 51 milhões de reais de empréstimo. O prefeito não pagou 1 centavo ainda do valor do empréstimo. Começa a pagar em 2025. Pegou esse empréstimo numa hora errada, onde a taxa Selic estava muito alta. Então nós temos juros e multas do empréstimo muito altos. Então você pagar prestações de aproximadamente 2 milhões de reais vai impactar um município muito negativamente. Um município que da fonte 00 em 2023 teve um déficit de 24 milhões de reais. Um município que não tem pago o patronal do INSS. Então um município que pega ainda 51 milhões, dizendo que 45 milhões desse dinheiro que pegou emprestado era para a feira. Que teve um custo altíssimo também. Sim, mas aí estão fazendo só um galpão de 12 milhões. Mas o resto é para a feira. De repente tiraram da feira para fazer obras emergenciais para ganhar a eleição. Sim. Então, isso não houve planejamento. Então você está querendo dizer que a gente está vivendo uma enxurrada de obras, na verdade com dinheiro de dívida. Exatamente. Asfalto é Codevasf. É bom os eleitores saberem disso, né? Asfalto é recurso da Codevasf. Ou seja,
eles conseguiram recursos da Codevasf, do governo federal, para asfalto. Outras obras vêm de emendas. E eu vou confessar uma coisa aqui, está ficando feio para qualquer cidadão santo-antoniense chegar nos ciclos políticos de Brasília, Salvador e Santo Antônio ser reconhecida como uma cidade dos 15%. Porque o que é que justifica que deputado que nem voto tem aqui tenha colocado dinheiro de emenda? É porque se diz por aí, e eu não tenho prova, porque eu não sei, estou falando, porque eu fui ironizado quando me disseram isso. Você é de Santo Antônio? Cidade dos 15%. Tipo assim, cidade que paga 15% para receber emenda de deputado. Então isso aí é uma coisa que se fala muito. Então, recurso de emenda, Codevasf e o empréstimo é fruto é o que deu nessas obras. Então as obras são importantes? São. Mas qual é o custo disso? Porque se o município ficar devendo... Mas não se tem provas com relação a esses 15%. Não se tem prova. Estou falando que é a brincadeira que faz com qualquer político em Brasília e em Salvador. É uma brincadeira de mau gosto. Meio político, né? Do meio político. E eu não gosto disso. De mau gosto mesmo. Porque fica feio, pô. Fica. Entendeu? Horrível. Essa é uma questão. E outra questão é 45 milhões. Banco é banco. O banco gosta de dinheiro. E o que é que o banco, a Caixa Econômica, por exemplo, ela para emprestar o dinheiro tem de garantia? O FPM do município. Perdão, me permita. Já que você tocou também, até para entrar um pouco no quadro de Jéssica aí. Pode ficar à vontade. Uma coisa que me passou pela cabeça aqui, e que eu lembrei, foi a respeito também da praça na época de Evaldo, né? Que teve uma verba que foi e depois acabou sumindo. Você pode dar uma passada por esse... Eu não lembra disso, não? A verba Uma verba que chegou para ir para... Tu lembra disso, Alex? Uma verba que chegou aí para a construção da praça da... Não chegou a ter verba, não. Não tem verba, sim. Não. Eu ouvi algo desse tipo Não, aí. é o povo que inventa. Então bora lá. Não tem embasamento para... Sim, então, né, vamos lá saber de mais um projeto. Se like ou dislike? Se like ou dislike, mais um projeto. Gostaria de falar alguma coisa, meu querido Alex? Pode Deu ficar à vontade. deu dislike. Porque eu sou a favor das obras. Mas pelo outro lado também tem um like, né? Que eu sou a favor das obras, sou. Na Agora, ressalva... não dá para fazer obra em Com 6 dívida. meses Sim. com a dívida tão absurda e sem transparência com a sociedade. E aí você faz como aquela lá da Praça Pirajá, só para abrir Então para a o São gente só João, precisa de que transparência. que quase cai em cima do A menino. gente vai convidar aí a equipe do prefeito para vir aqui dar a Não, resposta. com certeza. Quem dar a Você resposta. tá pensando que Agora- vai ficar de fora? Ninguém vai ficar de fora do Ô, Jéssica. trabalho do Oxente, não. Verdade. Agora eu vejo muita obra hoje sendo feita no Brasil, principalmente pelo governo petista com dívida, Roberto. Vamos para outro assunto? Sim. Aí ele vem mexer logo. Sim. Vem, Jéssica, vamos. Olha, Deixa ele responder. Vamos- não, Ele é repare azar. só. Recurso de governo, o governo não gera recurso. Recurso de governo é imposto. Uma coisa é, eu posso tomar um empréstimo, você pode tomar um empréstimo, você pode, todo mundo aqui pode, todo mundo que está nos assistindo pode tomar um empréstimo. Então Genival também pode. Pode. Só se pode tomar empréstimo se tiver saúde financeira. Por que o governo do PT toma empréstimo? Porque tem saúde financeira. O Brasil tá com saúde financeira? O A Brasil gente tá com déficit. Nós somos lá, ó. nós no saímos teto. da 12ª e somos a 8ª economia do planeta em 2 anos. São Antônio de Jesus saiu de uma Mas cidade isso sem também, obra e tá cheio de obra. Isso também se Não deve. custa disso. Ó, isso se Então, deve e o ao custo governo disso? anterior. Sim, meu a mesma filho. pergunta você tem feito de Não é a fato. mesma coisa. Você tem que... Olha, eu estou aqui fazendo uma discussão além do senso comum. Lógico. Entendeu? Porque o seu antipetismo floresce tanto que né, você tem dificuldade de controlar. Não, dos dois. Não tem um só antipetismo, não. Não existe neutralidade Antibolsonarismo política. também. A gente tá Não, falando aqui não. porque você é um eleito, representante. Não um venha representante com de sua esquerda. neutralidade conveniente. Não, eu tô sendo sincero com você. Eu não tô comendo É nada seu com aluno, você. você. É seu aluno. Não é meu aluno, não foi aluno dele, infelizmente, queria ter sido. Eu sinceramente falando aqui, eu vejo ele como não neutralidade, mas meio termo. Ah. Aí bate Bolsonaro, que Lula bate em tu. A gente aqui é nóis. Inclusive, eu acho que isso é uma perda para o Brasil. Então a gente tem que ter uma discussão saudável. Essa isso que importa. discussão, essa diminuição do Brasil a nível de bolsonaristas e petistas está acabando com a A gente. polarização. É porque é pequeno. Sim. Isso é direita e esquerda, isso aí vem da Revolução Francesa, bicho, da Convenção Nacional de 1792. E a gente ainda está limitando o Brasil à direita e esquerda. Eu não sou. Jéssica falou aí, eu gosto de brincar. Não, a gente mas eu falou não que sou era bolsonarista, brincadeira. né? Inclusive, o Bolsonaro tá fora do cenário aí.
Eu voto em que eu achar. Quando eu vou dar o meu voto, eu voto em que eu achar que é melhor. Mas enfim, então eu tenho Mas o que o Berdan falou, tem razão. Eu vejo como importante para o Brasil eu tô tanto crítica de um lado como do outro. É importante para um país ter todos os lados. Mas o lado que o país não pode ter é o fascismo. Sim. Isso. Levar isso como se fosse um time assim, de futebol. Que O fascismo ele precisa ser combatido. Eu como Jéssica, eu acho que tudo que tem o ismo é ruim. Fascismo, extremismo, machismo, feminismo. E olha que eu sou bem do lado das mulheres, muito, muito mesmo. Se a gente começar uma discussão aqui agora, e o gatismo? tem muito que... E o gatismo? Gente, mas o ismo é um sufixo que dá nome às coisas. Tudo é ismo. Entendeu? Eu acho que o ismo é um pouco prejudicial. Porque quando a gente vê tudo, né? Petismo, bolsonarismo, se você for analisar, é prejudicial. Tem que ter as suas escolhas, a sua visão, né? Como eu tenho uma visão, assim, eu não defendo, mas eu tenho uma visão boa de Lula, do PT, nananana. Ele já tem outra visão, ele já tem a visão meio termo em cima do muro. Lula lá. Entendeu? Foi nessa que eu caí, macho. Ué. 2000? Mas vamos pra frente. Vou até deixar. Deve estar arrependido das universidades, dos hospitais. Né? Muito arrependido. Porque pra mim, assim... Minha casa, minha vida. Vou dar uma opinião pessoal. Como eu já disse aqui, quem faz o bem pra SAGE tem o meu sorriso. Quem faz o bem pra educação, pra saúde, pra segurança, tem o meu sorriso, o meu apoio, eu olho muito por esse lado. Então, eu olho muito estatísticas, eu olho muito benfeitorias com a fiscalização. Isso, pra mim, a fiscalização pesa muito. Com a transparência, então, né? Isso, com a transparência, é isso mesmo. Seguindo. Então, bora lá. Eu quero saber do like e do dislike aqui agora. Também quero. O Berdan, o projeto PPP, que foi discutido, né, lá na Câmara esses dias, envolvendo 37 milhões de reais. Teve a discussão lá, que um vereador apoiava, o vereador lá do prefeito, aí veio o presidente, né, falou algumas coisas e encerrou, porque não achou tão viável. Você like ou dislike esse projeto que a galera tá querendo, bota aí, que envolve 37 milhões de reais? Olha, dislike. Você vai dizer assim, mas iluminação não é bom? A LED, principalmente? É. Só que, primeiro, e aí a população tem muita culpa disso. Por que muita culpa? Porque a população, ela, quando é convidada pela audiência pública, ela não participa. Inclusive, eu até acho que o modelo de audiência são errados. Porque tem que ir para a população, e não a população vir para a Câmara. Então, você pode, por exemplo, fazer uma audiência pública para ouvir a população num bairro. Então, o que é que acontece? Fizeram 3 audiências públicas, ele falou, e é verdade. Inclusive, engraçado, que o vereador que criticou isso, ele participou de 3, 2 ele era contra. Né? Então, o que é que acontece? Mas o que me chama a atenção não é isso, não. O que me chama a atenção é que essas audiências não teve participação popular. E a maior que teve foram os comissionados da prefeitura. E a regra era, o povo não fala. Quem quiser fazer pergunta, manda escrito. E eu fui contra isso, bati o pé lá e teve que falar. Só que como só tinham comissionados, quase ninguém falou. Absurdo. Pra mim, isso é absurdo. Mas aí o que é que tá acontecendo? Esse projeto pode ser muito bom? Pode. Pode. Mas é um tiro no escuro. Porque quando a Caixa Econômica traz a ideia do projeto, em parceria com a prefeitura, qual é a coisa boa? Vai iluminar a cidade com lâmpadas mais potentes e menos custo. Isso é importante. Por que passar pela Câmara? Porque a Câmara tem que autorizar o município a sequestrar o recurso da CIP. Então, o que é interessante? Você já dá à empresa que vai participar do certame, da licitação, de que o município vai pagar. Porque se não tiver o recurso da CIP como garantia, quem garante que a empresa vai participar? Tipo assim, eu vou participar, vou investir, depois a prefeitura não paga. Só que aí a prefeitura vai dar garantia que paga porque tem a CIP. Entendeu? Entendi. Então a Câmara vai aprovar isso. Qual é o problema disso, Dan? É que a Caixa disse lá na audiência que aprovar isso era importante porque daria segurança jurídica para a empresa que vai ganhar a licitação. Sim. Aí eu fiz a pergunta. Vocês estão preocupados com a segurança jurídica da empresa e da sociedade?
diga uma coisa, quem garante que não vai aumentar o valor da CIP? Não tem garantia. E se tal Alguém tem que pagar. Exato. E se tal loteamento que está expandindo, a cidade cresce toda hora. Sim. Aí você tem um loteamento em tal lugar. Se você fez um contrato aqui com aquela empresa, do valor X, se você tem um loteamento que abriu agora, daqui a 2 anos, são 13 anos, quem garante que a empresa tenha a obrigação de iluminar aquela região? É verdade. Se não fez no processo de licitação. Então são coisas que estão no escuro. O que é que eu entendo? Por que tem que ser agora, antes da eleição, isso? Qual foi a resposta deles? Não, eles estão querendo tensionar para ser logo. Então, na minha cabeça, é importante o debate? Claro que é. Sim. O que eu não concordo é que seja feito assim, antes da eleição, uma loucura. Depois da eleição, a gente discute isso, sem problema nenhum. Entendi. Ou, né, durante o Vai processo. ter tempo pra... Tem tempo. pra discutir. Então você dá o like ou dislike? Eu dislike, Então, porque está querendo fazer na Parceria na tora. público-privado está deslikeado por Uberdan aqui no Não, Gente Podcast. nesse caso específico. Nesse caso específico. Porque eu sou a favor de parcerias públicas Sim. privadas. Sim, claro. Agora vamos aqui para uma coisa assim mais... Nós assistimos, né, o lançamento aí do São João, a gente acabou de passar pelo São João, foi bom, foi legal e tal, mas assistimos lá no lançamento o bispo, né, que abençoou lá no São João, a nossa festa, ele ficou surpreso. Eu quero saber se você like ou dislike o bispo se sentir surpreso, se sentir pela presença do prefeito e falar que é a primeira vez que está vendo o prefeito, que o Rogério Andrade como foi a palavra? Ele falou assim, que o Rogério Andrade como que era mais frequente à igreja e se sentiu surpreso, mas naquele momento o bispo, né, que ele está falando ali pela religião dele, você like ou dislike, ele afirmar que é a primeira vez que o prefeito está numa missa, num algo religioso, né, com a presença Mas dele. eu like o bispo. Like? Claro. Você achou legal, assim, naquele momento ele dizer, oh, A gente está no espaço dele. É o espaço você... dele. E no espaço dele ele tem autonomia de dizer aquilo. Mas também, também tem que ver qual é a religião do... tem Ele isso era também. evangélico? Que Não, é sim, obrigado a mas frequentar é uma uma outra igreja religião, que entendeu? não... Você Mas é assim, religião, como a gente está tratando Eu da não. atitude do padre... Religião Mas não. é isso que eu tô... Atitude do bispo É porque lá. tem aquela coisa do cara dizer assim, você faz o quê? Eu sou desportista, não praticante. Então, analise. Você fez, como o Joedson, né, e Jéssica fizeram kickboxer. Não pratica. Não. Então, eu não tenho religião. Eu sou um homem deísta, né? Eu tenho uma concepção de Deus muito profunda em mim, de religiosidade muito profunda. Sim. Mas eu tenho uma religiosidade profunda, embora eu não seja um homem de religião. Porque eu não vou dizer que sou de religião, que eu não frequento. Entendeu? Entendi. Então, assim, sou estudioso das religiões, porque a minha própria área de conhecimento provoca isso. Meu mestrado é sobre isso também. Mas, quando você vai na casa do bispo, você está sujeito a ouvir a preleção, a homilia do bispo. Então, Foi um sermão que ele é um passou. sermão. Então, por que Natural. você se submete a isso? Porque Like você ou quis. dislike? Então, A fala do bispo? A fala do bispo. Eu dou Tá like. likeado. Isso está certíssimo. Como pastor também, a pessoa nunca vou na igreja, aí é protestante, agora Vai vou, na eleição, vou o cara atrás de chega lá voto. pedindo apoio. Mas o Rogério vai passar aí mais, né, Rogério? O Rogério, Genival, É assim. E pra gente fechar o like ou dislike com chave de ouro, depois São João, a época festiva, muita comida, muita bebida, o licorzinho, o quentão, né, o milho. Depois de tudo que passamos, depois de toda a sua fiscalização, depois de toda a sua observação do São João, o São João de Santo Antônio de Jesus 2024, o Berdão, você like ou dislike? laico, porque existe uma dimensão do São João que é irreversível, sobretudo para Santo Antônio, Amargosa e Cruz das Almas. A gente hoje já disputa a tradição. A gente não podia fazer isso antes, porque as tradições da cidade eram os micaretas. Sim. Sim. Mas no início da década de 90, após o último micareta com o Dr. Álvaro, e o São João ainda muito pequeno, incipiente, na praça e tal, ele tomou a dimensão do que chamamos de espetacularização da festa.
E isso agrega valor, porque o São João não é só a festa. São João é um evento de grande proporção que movimenta a economia da cidade. Movimenta para grandes empresas, médias e, sobretudo, para pequenas empresas e para o informal. Vendedor O ambulante. vendedor ambulante, o mototaxista. Então, para além do que a prefeitura possa fazer, qualquer prefeito que assumir, ele tem que ter essa responsabilidade de entender a dimensão do São João. É irreversível. Verdade. E agora pavimentado, melhor ainda, né? Melhor ainda. Pavimentado melhor ainda. Uma coisa que eu fico muito preocupado é com a questão dos camarotes. Eu acho que o São João é uma festa muito popular. Sim. Né? E aí você ter... Eu nunca fui de frequentar camarote. Eu fui no dia que o secretário de Cultura veio, e eu fui com ele porque fui fazer uma visita à secretária de Cultura. Liguei para ela e disse: olha, Silvio, o secretário de Cultura está aqui em minha casa e quer visitar aí a festa para lhe dar um abraço. Você e o prefeito. Não, fui lá com a equipe dele, levamos meia hora lá e voltamos. Por que isso? Porque eu acho que é um abismo, né? Que procura separar uma classe política, que fica ali tomando uísque às custas do povo, né? Com um buffet muito maravilhoso, e cá embaixo o povão se divertindo no rastapé. Então, eu tenho essa ressalva. Nada a dizer. Eu tenho a dizer porque eu concordo. Um amendoim pra nós aí. Por falar em São João, tem um amendoim pra Fome. nós aí. Eu concordo, né? Porque, como o Berdão falou, o São João já é algo que tá enraizado em Sage. Quando eu chego em Salvador ou em qualquer lugar, você é de Sage? Eu não nasci aqui, mas eu moro há tantos anos aqui que eu digo eu sou de Sage, assim, tenho orgulho de dizer que sou de Sage. Aí a galera, cidade do São João. Então essa representação, né? Sim. Essa representatividade realmente já tem. E eu, com uma oxentete de primeira, estou aqui agradecendo pela participação do nosso professor, do nosso vereador, do nosso querido Berdão, né, que é uma figura aqui de Sage. O povo daqui a um dia vai estar falando: você é de Sage do São João, Sage de Uber. Brincadeira. Mas é isso aí, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui, né, estar aqui respondendo, né? Com certeza. Conversando aí com os meninos, esses meninos retados. Ô, Jéssica, e o Berdão foi um cara que ele de prontidão, viu? O Berdão, até a noite foi o Berdão. Eu vira e mexe, eu troco uma ideia com o Berdão, sempre quando a gente precisa de uma força, um apoio dele, é um cara que tá sempre presente. Sim. Né? E aí eu, de prontidão, a gente tava aqui reunido aqui, eu perguntei: o Berdão, tem como terça-feira, algum dia aí? Ele: não, pô, marque a data aí e tal. E o engraçado é que pela foto do Zap eu não conheci Daniel. É. Eu digo, mas gente, a gente não pode se esconder das coisas. Verdade. Não. Sim, verdade. Não pode se esconder. Teve recentemente um imbróglio na Câmara sobre um processo seletivo da Prefeitura, onde eu consultei o Tribunal de Contas e a orientação foi cancelar. E aí houve uma manifestação de enfermeiros, técnicos de enfermagem lá na Câmara. E aí duas moças na minha rede social começaram a questionar e tal, e eu bloqueei elas. E lá elas me questionaram isso. Elas foram para lá, não tinham direito de fala, porque não tinham se inscrito. E eu pedi naquele momento que quebrasse o protocolo para elas falarem. E aí uma delas se queixou disso. Você bloqueou a gente e tal. E eu disse: gente, no meu mundo pessoal, eu tenho direito. Lógico, a vida. Então eu não tenho obrigação nenhuma de postar uma coisa e você me ofender, Lógico. achar bonito e aceitar. Agora, como pessoa pública, sobretudo no espaço da Câmara, eu estou vereador. Então você é cidadão, pô. Você tem todo o direito de criticar, de questionar, de se posicionar. Isso é democracia. Eu não tenho a vida toda para isso. Para que as pessoas tivessem liberdade de expressão. Sim. Vocês agora que se colocam como imprensa, o Brasil é um país atípico, né? Porque nós somos um país onde a censura chegou 300 anos antes da imprensa. A censura chegou aqui com os jesuítas, dizendo que não podia fazer. A imprensa só com Dom João, no século XIX. Verdade. Então, mais do que a imprensa, é a liberdade da imprensa.
Verdade. Boa. Verdade. Isso Robertão, mesmo. em nome do Grupo Oxente, né? Do podcast Oxente, a gente quer te agradecer Já mesmo tem de uma coração. pergunta? Que isso? Tem mais Tem uma uma pergunta? Vamos, joga aí na mesa. Eu nem vou sair daqui, eu vou ficar até aqui Já agora. fica aí. Você que sai. Oxente. Pergunta simples. Oxente. Pergunta simples. Bora. Eu tô com uma curiosidade aqui, Robertão. Eu me lembrei agora, vocês falando de São João, Espaço São João. E eu lembrei daquela feira, a Expo Mandioca. Por que aquele negócio acabou? Que aquilo era maravilhoso aqui para o nosso município. Concordo com você. Aquilo acabou por quê mesmo? Eu me pergunto, até hoje não tenho resposta. É porque o prefeito, na época, Que era o prefeito, que eu não lembro. era Humberto, né? Humberto Leite. Foi. Sim, A última Expo sim, Mandioca foi sim. 2012. Verdade. 2013 em diante não teve mais. Eu acho que nós precisamos construir um calendário de grande evento para o primeiro semestre e para o segundo semestre, além de São João no meio do ano. Entendeu? Sim. Agora, um grande evento que pode e deve ser a Expo Mandioca, que já temos a marca, que para além da exposição também agregue outros eventos. Por exemplo, encontro de carros antigos, né? Já pensou o encontro de orquestra sanfônica, né? As sanfonas, pode ser também na Expo Mandioca. Ou seja, eu acho que a gente pode agregar valor, Dá pra porque agregar. move a A própria cidade. Filarmônica, né? As filarmônicas, Isso. Tem a Carlos Gomes, a a Lira. Montes da Lira. São Então, duas. eu acho que temos que ter no calendário da cidade 3 grandes eventos culturais que mexam com a rede hoteleira, que façam com que a cidade, né, com os restaurantes, que a cidade traga ao turista. Podemos aproveitar e otimizar o turismo esportivo. Sim. Você tem uma barragem daquela ali que precisamos resolver a questão das plantas, né? Tal, mas já pensou se nós pudermos fazer ali, né, um turismo Show de bola. de esportivo, de trilha, tal. Ou seja, Santo Antônio precisa, como o governador disse, voltar a ser a capital do Recôncavo. Ela não pode perder protagonismo. Verdade. Então não dá para ser uma cidade só para dentro. Tem que ser uma cidade que tenha visibilidade, né, nacional e internacional. Com certeza. Robertão, rapidinho, eu ia até encerrar, mas veio outras perguntas. Eu tenho curiosidade, assim, eu vejo alguns nomes no cenário político de São Antônio de Jesus. E o que você acha aí? Se você quiser até dar um like, um dislike. Sim, vamos né, continuar, Jéssica? né? Porque esse A é o questão, momento do a questão de nosso alguns like. nomes que vão surgindo aí, por exemplo, o Dui. Eu acho ele um cara bacana, a gente até convidou ele tá até pra vir gravar com a gente aí. Mas o que você acha do Tem uma trabalho galera do Dui? jovem, Tem Sinho né, também, chegando. né? Tem Sinho também. Sinho Lemos, Sinho Dui. Lemos. Rapaz, Essa galera nova, né? Que eu acho que é bacana você ter uma juventude engajada na política, né? São bons nomes, eu acho. O que você diz eu aí? também acho. Eu acho que Dui já foi meu colega vereador, né? Há algum tempo. E assim, independentemente de que lado estão ou de projetos, a cidade precisa de fato ter uma juventude. Claro, uma juventude, porque às vezes fala assim, precisa de mais mulheres na política. Eu já tava me preparando. Eu mas também tudo acho que bem. tem que ter mais mulheres na Eu tava política. aqui me O que preparando. não dá é para ter Não é mulheres a com juventude do Sim, TikTok, o que não não, dá é para ter mulher com a cabeça de homem. Isso. Entendeu? Isso. Porque isso é como não dá para ter jovem com cabeça de velho. Lógico. Com certeza. Então você precisa, uma coisa importante, otimizar os movimentos sociais. Sim, com certeza. Entendeu? Os movimentos de juventude. Então o Dui faz um movimento muito legal com a juventude. Sim, sim. Entendeu? Sim, Júnior do sindicato. Sim. Entendeu? Júnior, ele vem para aqui de São Miguel e consegue ser em pouco tempo o presidente do maior sindicato do Recôncavo. Um dos maiores da Bahia, que é o Sindicato Comerciário da Bahia, de São Antônio de Jesus, mais de 30 anos. E ele hoje dá essa cara de diálogo com o empresariado. Conversava no outro dia com o Erivaldo. Erivaldo disse, rapaz, que menino, não surpreendeu por causa do diálogo. Então, é uma juventude que precisa dar essa cara para a política. Com certeza. Entendeu? Então, pra Like. Dui, pra Sil, pra Júnior do sindicato e pra toda essa galera jovem que tá na política aí. Porque o que a gente vê também é muita gente criticando. O cara tá lá, aquele cara, aquilo. Porque aquele cara tem 30 anos lá na prefeitura, né? Mas, pô, e cadê a galera nova? Vamos Pois lá, é. gente, vamos animar, pô. E Tem uma muito outra- jovem hoje aí em São Antônio de Jesus. Tem um cara que eu conheço também que é bem popular, um Guelban da vida. Lança aí na política, a gente também vai chamar. Tem Jéssica aí, de repente, Exato. né, Jéssica? E assim, Quem gosta do repente meio vai político, ó, gente, e assim, são figuras do bem. com certeza. Sim, é importante. Entendeu? né? Não são caras mau caráter, picareta. Não são caras do bem. É. E meninas aí também, a juventude, você chega no Rômulo Almeida, velho, no CETEP, entendeu?
na própria universidade. Tem muita gente nova, boa aí, velho, engajada. Certeza. Juliana tá... Juliana. Eu acho que ela é graduada em História. Júlia foi bem votada na eleição passada. Pois. Eu vejo a galera, pô, tanto blogueiro aí, pô, 50, 60 mil seguidores, não entra numa causa Mas é isso, pública. tem que ter uma programação, Juventude rural. planejamento e causas. Rural também. Causas, ações. Mas a gente não vê, o que eu falo, gente, que a gente não vê a galera se interessar por esse assunto. Fala lá de roupa, fala de não sei o que, de suplemento, que é uma coisa bacana também. Mas não vejo nem falar assim de política. Mas esse alieísmo político, ele é uma construção intencional. Exatamente. Isso. Por isso que esse discurso de não gostar de política, de que todo político é ladrão, é. ele atende a quem? Quando a gente reproduz isso, quando a gente criminaliza a política, a gente acha que a gente faz uma crítica e quando criminaliza a política, constrói o que a crítica diz. Isso. Entendeu? Porque você achar que porque Bolsonaro, porque Lula, só é isso que é pequeno. Só fica pequeno. E aí as pessoas acham Bem a política restrito na mente. chata, enfadonha, entendeu? Com certeza. O lado bom da Não vê. política. Talvez. A vida da gente é polícia que é falando política, pô. Eu acredito se inserisse leis em matérias escolares, abriria mais um leque para a galera querer ir um pouquinho mais longe, entender um pouquinho mais a Constituição Federal, a lei administrativa, ter ali um espaço. Mas isso é economia, currículo. Um espaço. Currículo. Nós teremos dificuldade de colocar direito constitucional, por exemplo, na escola. Isso é currículo. Nós teremos dificuldade de termos professores para isso, por exemplo. Sim. Isso precisa ser trabalhado como tema transversal. Entendeu? Com projetos. Eu acho que uma coisa importante, até fiz essa proposta aqui na Câmara um tempo, da Câmara Mirim. Show de De bola. você levar estudantes do ensino fundamental, eleger vereadores mirins na cidade. Show de bola. Entendeu? Ter Legal. Uma representação. Dá até pra ir ali, aguçando, de né? coisas, E assim, E criando aquela curiosidade pro lado fortalecer o político, associativismo. Pra de uma forma infantil ele levar para outras crianças que aquilo ali tem um lado bom. Para fortalecer o A associativismo. forma teen. Essa coisa, você fala dos... Puxa, eu acho isso um problema, rapaz. Essa coisa de... Como é que diz? Dos... Não, esse pessoal, influenciador digital, né? Sim. E aí o cara tem 1 milhão de seguidores, tem que... Não sei o quê. Isso é um problema porque a gente tem uma personalização da política que é ruim. A gente enfraquece partidos políticos. É por isso que faz com que os partidos sejam de aluguel. Não tem debate. E você personaliza, ou seja, você vota o cara fala assim, eu voto na pessoa. Gente, pessoa não é projeto. Não. Pessoa não é Eu projeto. falo isso. Aí você vai e vota no cara porque o cara é... O cara tem uma frase que eu acho massa. O cara diz assim, o ideal é que a gente nunca conheça de perto nossos ídolos. Legal. Eu tenho isso na cabeça. Porque quando você conhece o ídolo, pai, a casa cai, que Você você pode vê que perder o apreço Exato, dele. porque você tem um simbolismo concordo. e esquece que a pessoa é comum. Lógico. Entendeu? Que nem a mulher que Ela não tem queria sentimentos, ser... ela que sente bloqueou, ela né? tem Exato. defeitos. Entendeu? Então, assim... E outra coisa, quem acha que porque tem muito seguidor que vai entrar na política vai dar certo, seguidor não é eleitor, né? Isso é com muito, certeza, esse mundo com virtual certeza. é perverso. Até eleitor não é o seu eleitor. Porque quem te abraça, quem aperta a tua mão, não quer dizer que vai apertar o teu número lá. Exato. Então, né, tem essa parte do político, Mas ter o poder de apresentação e de convencimento. E tem a parte das pessoas de reconhecer o que pode ser melhor para si e para todos. Porque também eu vejo que a galera quer muito o que é melhor para si. Nós temos que ter uma cabeça aberta que é o melhor para a Mas é população porque inteira. Com certeza. E não para minha casa, não para o bloco da minha casa, não a ditadura da minha avó. Mas a escola municipal reformada, tendo merenda na escola, que vai quantas crianças estudar. Tendo o transporte, porque eu já acompanhei a época em Ságio, eu não vou nem entrar em mérito de quando, para não vocês não puxarem quem foi o prefeito. Eu já conheço vocês. A gente tá aqui pra isso, né? Teve uma época que eu conversei com uma amiga e eu perguntei, eu achei interessante um prefeito que entrou logo pintando as escolas, botando cadeiras aí eu fiquei feliz, porque eu fico feliz com a galera mexe com a educação, né? Porque eu fui estudante, fui aluna de escola pública, a maior parte da minha vida. Então eu acompanhei muito sofrimento, muita tristeza que eu vi entre a galera. E aí quando essa pessoa entrou e começou a mexer lá, eu conversei com uma amiga professora, vice-diretora de uma escola. Fala engraçado. E ela falou pra mim, porque a gente tem que falar no popular, que é pra galera Quando entender. essa pessoa a nossa fala. entrou. E aí a professora chegou pra mim, que é vice-diretora de uma escola, né, pública, municipal, ela falou pra mim, Gel,
Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi aqui na atualidade, porque nós tínhamos entre 10 e 12 alunos, 15 em sala de aula, estamos passando de 30 alunos em sala de aula, com a reforma, com a alimentação e com o transporte. Então isso, né, faz a gente enxergar que tem o lado bom sim, e quem entra fazendo o que é certo, a gente também tem essa admiração. Além da reforma política, o que pode salvar o Brasil? Eu vou jogar aqui na mesa. Sim. Educação. É como eu estou dizendo, a gente fica assim, nessas concepções muito macro que até me incomodam. Aí quando eu chego na rua, quando alguém fala assim, eu sei que sem educação não tem caminho. Mas aí a pergunta que a gente faz é, o que é essa educação? Porque, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais investem no mundo em educação. A relação PIB-educação é um dos maiores do mundo. Só que aí vem, poxa, nós temos primeiro um grande problema no Brasil. O problema, eu acho que são 3. Um eu já até falei aqui, que é essa coisa da nossa pouca relação com a democracia, velho. Nós somos um país do autoritarismo. Tu acha? Claro, claro. Nós fomos educados pela matriz autoritária. Só no século XX tivemos 2 ditaduras, velho. 2 ditaduras. Na nossa república, nós tivemos recentemente, só no século, final do século XX, início do XXI, 2 presidentes sofreram impeachment. Isso é a prova de que nós não temos convívio com a democracia. Nós somos um país conservador. Não é porque seja mal ou bom, não estou falando essa dicotomia, mas nós temos pouco tempo de convívio com a democracia. Dos 500 anos de Brasil, o Estado só surgiu em 1824, que é a primeira Constituição. Da primeira Constituição para cá, temos 7 Constituições. 4 foram promulgadas e 3 foram impostas. Das 3 promulgadas, uma delas é de 1891, ela vai durar até 1934, basicamente, e ela vai ser uma Constituição antidemocrática, mesmo sendo promulgada. A de 34 só dura 3 anos. A de 46, que dura até 60 e pouco, ela que vai ser também promulgada, é um período crítico da história do Brasil, onde de 5 presidentes, só 2 terminaram o mandato. Um se matou, que foi Getúlio, um foi deposto, que foi Jânio, e o outro renunciou, que foi deposto foi Jango, e renunciou foi Jânio Quadros. Então, qual é o período mais longo de convivência do brasileiro com a democracia? De 88 para cá. De 88 para cá. E ainda temos essa dificuldade de relacionarmos com um novo momento de pauta de rede social, de pauta do crescimento da extrema-direita no mundo. O mundo está assustado com isso, com as pautas da extrema-direita, que se comunica como ninguém, sobretudo com fake news, e a gente sabe disso. Que é isso? Eu acho que ambas as partes é fake news. Gente, eu estou trazendo dados. Comprovado em dados. Gente. Comprovado de onde, Infelizmente. gente? Gente, tudo bem. Se você não quer acreditar, tudo bem. O que eu estou lhe dizendo que foi comprovado que de ambas as partes. quem se comunica bem em rede social é a extrema-direita. O Felipe Neto que o diga. Sim, Pelo amor de Deus. Você tá Tem falando, os seus... você vai ter exceções. A gente tem, Tem mas essas aí, exceções. mas aí a gente tem dos dois lados. Dos dois lados. Ô, Jéssica, Dois deixa eu pesos só e duas concluir. medidas. As Dois pesos e maiores duas páginas medidas. Deixa eu só concluir. são de esquerda. Deixa eu só As concluir. maiores páginas Dois do Brasil pesos, são de dois esquerda. medidas. Quais são as O maiores Instagram, aquela... Com erário aquela público. Deixa eu só concluir. fofoquei, sei lá, e Deixa eu só- Google, não sei o que eu lá. posso concluir? E a esquerda com Garantido erário igual as público. Eu sei estatísticas. que tocar no Sim, bolsonarismo incomoda vocês, mas eu tô falando... Tudo dele é eu tô bolsonarismo. falando- É porque você não consegue administrar isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora, eu sou antipetista. Mas o trumpismo... Isso Obrigada, né? O trumpismo... E vai vencer as eleições, não? Sim, a gente acha que é bom pro mundo. não, eu não. É isso, a gente acha que é bom pro mundo, pô. É bom pra gente. Eu tenho certeza que Biden não é. Mas o que eu tô Vai falando... tentar ganhar. Mas tá ruim pra quem? Se for bom, se for bom para os Estados Unidos, É bom pro Brasil? é problema deles lá.
Não Você é tá problema entendendo? nosso. Eu tô falando, Não é eu tô problema falando, nosso. isso vai eu tô acabar falando, refletindo no do Brasil, Trump. né? Tudo reflete no mundo todo, Sim, gente. gente, mas eu tô falando do imperialismo norte-americano, que a gente é tão capacho deles que fica achando que Trump e que o modo de vida americano, o American Way of Life é bom pra gente. O Destino Manifesto é bom pra gente, não é. E quem encarna isso é a elite branca, racista americana. E a gente acha que isso é normal, porque a gente aqui, um monte de gente pobre, trabalhador, fica defendendo a elite brasileira, que tem o mesmo conceito de imperialismo deles, velho. Quando a gente discute Lula e Bolsonaro, não é Lula e Bolsonaro pessoa, não. Eu estou tratando de dois modelos, e o modelo bolsonarista é perverso. Assim como o Lula petista. Pelo amor de Deus. É sua opinião, né? É a sua Então, opinião. quando eu chego aqui para dizer a você, bicho, que... Eu acho o governo dele perverso, racista, homofóbico. Mas esse é o tudo problema do Brasil. Aí é o meu achismo. O que eu estou dizendo não é Da minha achismo, não. opinião, Não é a minha achismo, opinião. sua opinião. Não é Não, achismo, achismo não. não. A minha opinião da minha visão, do O que eu PT, acompanhei. é um partido Apenas cheio de isso. erros. Cheio também. E Cheio muito, de erros, muito cheio. erros. Entendeu? Lula cheio de erros. Não estou questionando isso. Mas ainda assim é democrático. Regularização da internet, marco temporal da internet. Gente, tem que debater. Isso é Tem que democrático? debater. Tem que Regularizar debater. a internet? Vem cá, você acha que a mídia não pode ser discutida, não? Pode ser discutida. Você acha? Mas não da forma que o PT quer fazer. Sim, gente, mas tem um parlamento Não, para isso. Tem que ser discutido. Tem parlamento para isso. O parlamento e o STF, né? Não. Porque não só hoje quem manda hoje. A gente é só o vive uma parlamento. democracia. A gente vê o Claro. STF hoje e A gente, Claro. o Brasil vive O Brasil uma é democracia. democracia. Não, o Brasil é democracia e a democracia é imperfeita. E ainda bem que é. Concordo. Até porque, como Porque ele a disse, democracia não é acabada. Acabada seria se desse certo o 8 de janeiro. Aí seria acabada. Porque esse programa de vocês aqui só existe por causa da democracia. concordo. Ainda, A sim, gente pode ainda dar temos um nossas pouco. opiniões, Ainda temos né? um pouco de É inegável, Não é né? um pouco de Isso é a única democracia, não. Mas, Nós somos um país democrático. o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem democracia, ainda Agora, temos um pouco de democracia, agora, o mas está problema sendo nosso ameaçada. não Mas tá a sendo nossa por quem? democracia está sendo ameaçada. Por quem? Porque quem ameaçou a democracia foi o bolsonarismo. Ameaçou mesmo. Agora, o nosso grande problema é que a gente não consegue entender que a democracia nossa, ela é imperfeita. Ela é imperfeita. Agora, é justo que no Brasil nós tenhamos 5 famílias donas dos grandes meios de comunicação? Não, é justo não. Então, você tem que discutir marcos legais. Isso é fato. O problema às vezes você é acha como, que o mais como forte, isso é discutido. Mas tu acha que o mais forte é o antipetismo ou o bolsonarismo? Porque quando você fala pra mim, eu por só exemplo, acho eu não que- tenho nada contra o PT. Eu Assim, só eu acho não que- concordo em muitas Você não coisas, tem nada como também contra, não mas concordo, também não tem a mas também não favor. concordo com muita coisa, muita babaquice que o Bolsonaro falou. gente, o Sabe, só PT que acontece? o PT Você falou que tocou no Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, o PT, repito, eu tenho meu lado de o PT petista. tem vários como erros. também eu tenho um anti-bolsonarismo. Entendeu? O PT tem vários erros. O PT não construiu lideranças alternativas. O lulismo é maior do que o petismo. Entendeu? Isso é um fato. Agora, que se planta no Brasil uma luta anti-esquerdista, que isso é fruto do imperialismo desde o início da República, isso é um fato. E vice-versa. Não é vice-versa, porque o outro nunca foi alternativa. Agora aqui, você tem um monte de gente igual, que vivia escondido, porque ninguém dizia que era machista antes, ninguém dizia que era racista antes. Agora, quando vê um cara que é um deputado do baixo clero, que ficou 30 anos como deputado, que elegeu a família toda, e ainda prega que ele é antipolítica, esse outside da antipolítica que Bolsonaro representa, ele é o pior da política do Brasil. Muitas coisas são Mas quando- narrativas. Ó, Não é narrativa, isso é Muitas fato. coisas são narrativas. É narrativa que ele elegeu a família toda? Não. É narrativa que ele disse que... Disputou as eleições democraticamente, Pra como mim- todo Mas, mundo. Roberto, você não mesmo foi- falou não que foi ele. agora... Não foi Bolsonaro que elegeu a família. Mas é isso que eu tô Foi o dizendo. povo. Mas é isso que eu estou dizendo. Gente, Você disse que não tem democracia Não. e Acabei de falar que a gente tem Sim. democracia e que está sendo o ameaçada. povo elegeu a Todo família mundo dele sabe. toda. Eu estou dizendo que o discurso dele é antipolítica. Os requisitos de que eles fazem uma política tão própria, tão particular Mas eu acho que... para eles. Ah. É o momento que, eu acho que é o Flávio que continua lá. Nós achamos hoje, a internet está passando, que o Neymar quer privatizar praias.
E no fim das contas, não é o Neymar. A gente tem tantos vestígios ainda do bolsonarismo, que é o Por isso que eu Flávio parei- que eu quer parei- é por isso que eu parei de assistir privatizar as televisão. praias por causa de uma praia que Neymar comprou na mão de 2 mulheres, que foi vendido para Richarlison, jogador, Mas Neymar que é bolsonarista, foi né? obrigado por Neymar é leis. bolsonarista. Peraí, foi obrigado por leis. Ele conseguiu, quando o Richarlison não quis vender essa praia específica, né? Que as meninas compraram de alguma forma, de acordo com a Marinha, e aí elas não pagaram os direitos da Marinha, foi vendido para outras pessoas, para o Neymar. O Neymar vendeu para Richarlison. Quando o Richarlison não quis vender pro Flávio, ele entrou com todos os direitos, todas as leis, e conseguiu tomar praticamente, obrigar o Richarlison, né, utilizando o erro das primeiras donas, obrigar Richarlison a passar essa praia para ele. E no momento, quem defende lá a privatização das praias é justamente quem acabou de comprar um pedaço que a Marinha quer de volta, que a União quer de volta. Então, ouvi falar temos sobre isso, resquícios Não, foi. até hoje de o quanto eles são particulares, Mas, ô Jéssica, o quanto eles Neymar é são bolsonarista. próprios. Neymar, querendo ou não, é um Sim, bolsonarista. ele apoiou Aí- o Bolsonaro. Aí agora... Aí agora ele apoia o Flávio Aí e agora apoia quem mais a é. mídia- E por que Peraí, ele calma aí. apoiou o Mas Bolsonaro? aí a mídia- Vamos lá. Nosso convidado já olhou pro relógio. Aí, ó, mas aí a mídia agora tá indo contra Mas Bolsonaro. é isso. A Contra gente- um cara que é a Bolsonaro. gente Essa não- discussão a gente nossa se não apega é mais à nada. realidade, como o Berdão tá falando, mais à realidade, mais à vivência do que a mídia, porque o que nós temos de fake news tá gigante. Fake news só dos dois lados, Jéssica. Não, é isso. Então, o que só, nós você temos vai de medir fake só de news respondendo tá essa gigante. pergunta. Por favor, Não tem, por favor. não tem uma solução de Midas, que é aquele rei que tocava e virava ouro. Não tem uma varinha de condão. Não tem pó de pirlim-pim-pim para transformar o Brasil num país da noite pro dia. Agora, lutar contra essa adversidade é que é a nossa grande tarefa. Isso. Lutar contra essa concepção antidemocrática do país. O Brasil foi o país dos golpes. O Brasil... 64 foi um golpe? Claro. Claro que foi. Né? O Brasil, mas não teve só esse, não. O Brasil, quando Dom Pedro I fez a independência, é um golpe. Quando Dom Pedro I renunciou, é um golpe. Quando Dom Pedro II assumiu, é um golpe. Quando Dom Pedro II caiu, que a República foi proclamada, foi um golpe. Quando Getúlio Vargas assumiu em 30, foi um golpe. Quando Getúlio Vargas caiu em 45, foi um golpe. Quando Jango caiu em 64, foi um golpe. E até a nova república nasceu com um golpe. Porque Sarney teve mais um ano de mandato. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Dilma foi um golpe. Claro, um golpe parlamentar. Bolsonaro também foi um golpe. Um golpe parlamentar. Bolsonaro foi eleito. Mas também tomou um golpe. É o que muita gente diz, né? Não vamos entrar nesse mérito, não, pelo amor de Deus. Às vezes eu acho que, Pelo amor de às vezes eu Deus. acho que não adianta ler tanto. Eu fico agoniado com isso. Não, mas é o que toda. É sua opinião e tem opinião. Tem muita Mas gente não, no Brasil a hoje. gente Beto. acha. Calma Sabe aí, qual é o Beto, eu não problema? tô discutindo. Tô Sabe falando qual é que o tem muita problema? gente hoje que acha Não é que isso Bolsonaro não. tomou um golpe. Sim. Mas não é isso não. Sabe qual é Eu o tô problema? representando aqui uma parte. Não, você não está representando, não. É. Sabe o que Não, tá? minha fala. Porque sabe o que é que acontece? É que hoje, o professor passa para um aluno um livro, um texto de Kant, Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura. Um texto de 5 linhas, Deixa eu tirar meu óculos para olhar um dentro texto do de seu- 5 folhas, Olhar no 5 seu. laudas, 5 páginas. E sabe o que, é que o menino de 16 anos diz? Que ele discorda de Kant. Hoje você tem uma juventude que discorda de Marx, de Schopenhauer. O cara discorda de Nietzsche. Aí você vai dizer assim, pô, mas não tem que discordar não? Tem. Agora, como é que você lê 2, 3 páginas de um cara e discorda dele? Como é que você tem um cara fazendo pós-doutorado, estudando o cara por 17, 20 anos e não conseguiu entender o cara ainda e vê um menino de 16 anos que leu a orelha de um livro e diz, esse é o problema da rede social, velho. Todo mundo formou opinião. Cheio de juízes. Todo mundo na tem internet. opinião e não tem conhecimento. Isso. Então é muito fácil dizer o que não sabe, velho. Ficou fácil hoje. Todo mundo opina sem saber o que aconteceu. Baseado numa pesquisa no Google. Baseado né, no Beto? Google, baseado no achismo. Concordo. E ainda Mas eu quando acho que vai todo no mundo Google tem que fazer ter uma um pesquisa, ainda Eu acho que melhor. para ser baseado democrático, no que todo ouviu mundo tem que falar. omitir um. Isso uma é Não, mas eu opinião queria- se- Todo mundo tem que omitir. Se assim quiser. Sim, vai omitindo. O problema todo não é o cara omitir opinião. É você É você seguir a opinião de um cara que não tem embasamento nenhum, velho.
Eu compreendo o que você está falando. Eu concordo em parte também. Concordo, sim, Entendeu? parte. O outro problema do Brasil é que não há um problema crônico do país hoje que não passe pela escravidão. Nós não resolvemos a questão da escravidão. O racismo está estruturado. Sim, isso é verdade. Entendeu? E outro problema é a concepção privada de república. A coisa pública é coisa de todos. A nossa nasceu para todos. Não, nasceu para poucos. E aí a pergunta é, quem eu defendo representa? Porque você usa um discurso natural da democracia, estou dando um exemplo, você que fala geral. Sim. E você representa o cara que não... Esse cara tem que relação com a democracia? A gente que fala tanto com a democracia aqui. Quem a gente defende? Qual é a relação dessa pessoa com a democracia? O que é o poder para essa pessoa? O que são as políticas públicas para essa pessoa? Como é que essa pessoa vê o outro? Que tipo de empatia essa pessoa tem? Que tipo de humanidade essa pessoa carrega? Às vezes a gente se contradiz, não no que a gente fala, mas se contradiz no que a gente acredita. Porque a gente fala uma coisa aqui e acredita em outra, velho. E joga pra torcida o tempo todo. Então eu vou terminar aqui, não sei se vocês vão perguntar ainda, mas dizendo uma coisa. O político não é o que ele é o que a pessoa vê nele. Então às vezes a gente fica endeusando um monte de gente aí, desumano, velho. Desumano. Hitler chegou ao poder, sabe como? Eleito. O povo alemão elegeu Hitler. Porque é do caos que emergem essas figuras. Pensem nisso. Concordo. E fechamos. Ó, eu com acho, chave de ouro. foi Não muito só interessante Hitler, o Verdão. Mas também Fidel Castro. Não, Fidel Castro ele fez uma revolução. Fez uma revolução, né? Mas chegou ao poder. Mas Chegou, Mas enfim. Mas tá lá no poder. Eu acho, Não, eu tá achei não, bacana ele- aqui ele sua morreu. presença, Perdão. Porque Através do... a intenção da gente aqui é provocar o entrevistado. Isso, Né? Mas eu tô pra aqui pra isso. chegar, E eu né? acho que você se portou à altura. Sim, né? tirar o máximo de você. É por isso que a gente quis você aqui. Pode ter certeza. Como diria o Suassuna, né? Eu não troco meu ok pelo meu oxente, pelo ok de Pelo- ninguém. Exatamente. Isso é. mesmo. Então, assim, a gente só tem a agradecer a você pela sua presença, Verdão. Né? Acredito que Alex também, que é um cara que se Me diz diverti bolsonarista. Jéssica, Muito bom. que se diz um cara, uma pessoa de Eu quero ver esquerda. qual vai ser meu desconto agora lá no Forno a Lenha. Né? É, no fundamento. Agora, não, sem brincadeira. Viu? Na Tesla também, viu? Não, Tesla não. Com Caio, com Bruna. Forno a Lenha tem um parmegiana. Tudo é bom lá, mas o parmegiana eu sou viciado. Que É coisa muito bom, é. Não, Alex Quando é eu ligar pra lá agora é referência, né? Hoje, né? Pô, Mas é isso aí. A gente tem muito a agradecer a referência você. como pessoa, como empresário, né? Como empresário, e agora bem, como entrevistador. Claro. Com certeza, Barril dobrado. Como diz Marca Miséria. Mas quem quiser, pode ser o óculos aí, que é sua Ele marca quis aí, botar tá? esse óculosinho dele hoje aí, a gente marca não aí, não bora. tá? assim, Eu peguei leve hoje, que é o Primeiro dia, né? Leve hoje. Mas você vai voltar aqui, viu? Vai Vai. voltar aqui, trazer seus dados. O maior dramaturgo inglês é o Shakespeare, né? E tinha um cara chamado George Bernard Shaw, que se achava o bambambam, e foi um grande dramaturgo. Só que o primeiro-ministro inglês da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, não gostava dele. Eles dois não se bicavam, né? Sim. E os dois trocavam muitas farpas. Sim. E aí Bernard Shaw, para ironizar, ele fez um grande espetáculo, né? Teatro e tal, e mandou convite para Churchill. E mandou convite e escreveu assim: vá e leve os amigos, caso tenha-os. Assisti um filme assim, show de bola. Sacanagem. Aí Churchill mandou a resposta para ele, que não poderia ir na primeira apresentação, mas iria em uma segunda, caso tenha. Então, Show de bola, show de bola. o primeiro podcast comigo, eu não sei se vai ter um próximo por conta do convidado. Mas se for por conta de vocês, Vai sim, Vai, com já está certeza. convidado. tanto da equipe Já está técnica, como da convidado. simpatia, Com como da certeza. generosidade de vocês com o entrevistado. E assim, não pode ter medo de falar as coisas. Sim, Exatamente. Entendeu? Não pode ter Exatamente. medo. Eu tô aqui para ouvir tudo, para falar tudo. Eu não tenho rabo preso, não. Com Falo o que eu certeza. acredito, eu sou um livre pensador. Obrigado, gente. Ó, Gostei o Verdão disso. me provocou falando que você falou em Bolsonaro, não sei o quê. Mas é assim, você vê, eu tô aqui, não sou bolsonarista. É o tempo todo. Não, ó, Ele é é o o tempo tempo todo todo se aqui. É justificando. pra deixar bem claro, não sou bolsonarista, não sou esquerdista. Tá com medo. Mas eu não, Tá aqui ó, com o que eu quero medo, fazer aqui, tá ó. com medo. Não, muito pelo contrário, eu quero, na verdade, enaltecer a presença do cara, velho. Sim, sim, sim. Ou é um cara de esquerda que já tem muito feito aqui na cidade,
que cedeu E o aqui em tempo Santo dele aqui pra Antônio- gente, a gente só tem a agradecer mesmo, E entendeu, aqui na Bernardo? cidade de Santo Antônio é o maior representante do PT. Com certeza. O nome da esquerda hoje, na minha Sou opinião... petista, né? Entendo os equívocos do partido, Lógico. entendeu? Mas dialogo com todo mundo. Quem não erra, né, Bernardo? Quem não erra, quem nunca errou. O que eu não posso admitir é que, mesmo com os erros do PT, a solução seja o fascismo. Lógico. Aí é perversidade. Sim. Mas E política é feita de vários lados, não só um nem dois, né? Cada um tem opinião, como você mesmo falou. Se a Claro. gente for discutir essas coisas assim, a gente vai... vamos, É isso aí. Vamos lá. Mas o obrigada. Muito obrigado Eu não aí. te conhecia direito, mas fiquei surpreso pelo cara que você é. Show de bola, vou parabéns. Ganhou um voto. Parabéns. Bernardo, obrigado pela Com presença. certeza eu vou botar na Isso pauta. aí a gente conversa nos bastidores. Jéssica, obrigado pela presença Valeu, também. Zé. Também, meu Viu? amigo. Valeu. Realmente. Valeu, Valeu, velho. galera. Tamo junto. Ô, gente. Valeu. Não esquece não, viu? Isso aqui vai longe. Like pro gente. Like pra Obrigado. gente. Valeu, Bernardo. Obrigado, viu?